Graças a Deus, meus amados. Amém. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos, a mais uma sexta-feira na imersão com o tema Pedras Preciosas. Estamos estudando a pedra jaspe. É a continuação, desse estudo. Vamos orar antes de começar? Amém. E os irmãos que forem chegando na sequência vão se assentando também, e a gente faz um breve resumo do que nós tratamos lá atrás e já entra no estudo, tá bom? Oremos então. Pai, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, te rendemos graças, Senhor, nessa noite, bendizemos o seu nome, te glorificamos, Senhor, porque tu és bendito, tu és digno, Senhor, da nossa adoração, tu és digno, Senhor, dos nossos louvores, tu és digno, Senhor, do nosso amor, papai querido. No nome de Jesus, eu louvo pela vida de cada irmão e irmã que se faz presente, Senhor, para esse momento rico de estudo da palavra, para esse momento rico de comunhão. Senhor, tenha liberdade de agir, Senhor, colocando sobre nós o Teu Espírito Santo, papai querido e amado, para que saiamos cheios e capacitados, Senhor, por toda a dádiva, por todo o dom, Senhor, que possamos experimentar, Senhor, os dons do Teu Espírito, ó Pai, que possamos experimentar, Senhor, os poderes do Reino. No nome santo de Jesus, papai, nos traz uma mente renovada, uma mente nova, papai querido e amado, uma mente, Senhor, livre de todo engano, de toda mentira, ó Senhor. Precisamos de Ti, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Somos carentes do Teu Espírito. Por nós, papai querido e amado, não conseguimos, Senhor, transformação. Por nós, papai querido e amado, não conseguimos avançar um só passo sequer. Portanto, somos dependentes do Teu Espírito. Somos dependentes, Senhor, da vida que habita em nós. Somos dependentes, Senhor, do Senhor guiando os nossos passos, iluminando o nosso caminho, Senhor, abrindo o nosso entendimento, papai. No nome santo e poderoso de Jesus, ó Deus, que esta seja mais uma noite memorável na Tua presença. Que os Teus filhos, assim como eu, Senhor, saiamos, Senhor, transbordando do Espírito que habita em nós, transbordando, Senhor, de conhecimento, transbordando, Senhor, de entendimento. Papai, que essa palavra ela se faça morada dentro de nós, que não seja uma semente, Senhor, transitória, que o mal toma, que o mal toca. Papai, guarda essa semente dentro de nós, porque somos dependentes dessa semente para podermos avançar no reino. Senhor, obrigado por nos guardar mais uma semana. Obrigado, Senhor, por todos os encontros que tivemos. Obrigado, Senhor, pelas nossas saúdes mentais, pelas nossas saúdes físicas. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. E nos colocamos assim, Senhor, de pé diante de Ti, para servir a boa obra, para servir de instrumento, Senhor, nas Tuas mãos. Papai querido e amado, traga a clareza da Tua palavra. Queremos, Senhor, mergulhar na Tua palavra, entender o Teu Evangelho, Senhor, porque isso visionamos, Senhor, que não morra dentro de nós, muito pelo contrário, Senhor, que transborde em meios de rio de água viva, Senhor, na vida de outras pessoas, papai. Nos faz instrumentos, Senhor, de resgate nesse mundo. Nos faz instrumentos, Senhor, de ensino nesse mundo. Papai querido e amado, nós queremos estar envolvidos com as coisas concernentes ao reino. Nós queremos tomar posse da melhor herança que o Senhor tem preparado para nós. Papai querido, que o Seu Espírito nessa noite conduza e tenha liberdade, Senhor, de agir não só nos meus lábios, mas nos lábios de todo aquele que participar desse estudo, papai. Abra os nossos ouvidos, nos traz vida, Senhor, a todos os nossos sentidos espirituais,
que possamos te ouvir melhor, te sentir melhor, te tocar melhor nessa noite, papai, e compreender de forma muito melhor a tua palavra, papai, que possamos te contemplar, Senhor, não só por vista, mas te conhecendo intimamente pela sua palavra. Sim, Senhor, nós te engrandecemos, te glorificamos e te exaltamos, te dando graças a Deus pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 graças a Deus. Amém? Amém. Vamos lá? Essa é minha? É. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, eu já convido os irmãos a abrir a Bíblia, por gentileza, no livro de Isaías, capítulo de número 42, tá bom? Isso aí foi o último texto que nós comentamos no estudo passado. Alguém pode ler o Isaías 42:8? Deixa eu ver como é que está na tradução dos irmãos. Se alguém encontrou, pode ler, por gentileza. Isaías, capítulo de número 42, versículo de número 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Amém. Nós tratamos esse versículo no estudo de Pedras Preciosas, foi no último estudo, então eu vou pegar os dois últimos versículos que nós tratamos, porque ele vai servir como base, como uma introdução para o estudo de hoje, tá? Novamente, então, Isaías 42, verso de número 8. Pode ler de novo, por gentileza? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Então fica claro, meus amados, que é fala do nosso próprio Elohim, fala do nosso próprio Senhor, ok? E ele aqui declara, né, por meio do profeta Isaías: eu sou o Senhor, a minha glória não darei a outro qualquer, ok? Nem o meu louvor a imagens de escultura. Então, a glória do Senhor, irmãos, uma coisa que a gente precisa entender é que a glória do Senhor é uma coisa extraordinária e única do Senhor Deus. Ok? Nós somos portadores da glória do Senhor. Nós somos também refletores da glória do Senhor. Mas a glória sempre será, é e sempre será do Senhor. Ele não divide glória no sentido de eu vou te dar a glória para que você também a tenha, como uma glória concorrente à minha. Não, o nosso Senhor, Ele é completo em glória. Ele é total em glória. Consegue entender? E Ele não, e o que Ele faz em nossas vidas é um espelhar e um compartilhar dessa glória. Ele diz por meio aqui do livro do profeta Isaías: a minha glória não darei a ninguém. Eu sou o portador da glória. E aí nós vamos entender, porque assim, nós sabemos, irmãos, que o nosso destino final, né, a obra do Senhor Deus completa nas nossas vidas, é a glorificação do nosso ser. Em todos os aspectos. Seremos glorificados no que se diz respeito ao nosso espírito, alma e corpo. O que significa ser glorificado? Significa ser preenchido com a glória de Deus. A glória de Deus, ou seja, a incorruptibilidade que vem de Deus, tomando todo o nosso ser. Isso é ser glorificado. É eu não ter 1,1 ou 0, nada por cento de corrupção. A glória de Deus me tomando, me possuindo, dentro, fora, no corpo, na alma, no espírito. Isso é a glória de Deus. E é este projeto que Ele tem para as nossas vidas. Isso daí é o terminar da obra de Deus na vida de todo cristão. Mas essa glória que nos envolve é a glória dele. Não é que seremos gloriosos, concorrentes com Deus, né? Homens assim, individuais com glória. Não, nós só teremos glória porque o nosso Deus é repleto em glória. Certo? Então eu estou mostrando isso porque o estudo é de Pedras Preciosas,
As pedras preciosas têm um peso, né? tem um significado muito interessante nessa questão de reter, transmitir, brilhar, né? Receber, né? E aí refletir. Então é interessante que nós entendamos essa parte da glória, certo? Então Deus é dotado de toda a glória e Ele não dá essa glória a ninguém. Ele permanece com a glória, mas o projeto de Deus para com a nossa vida é que nós recebamos a completude da obra dele, sendo glorificado em tudo. Mas isso é um espelhar da glória dele. Ele não entregou a nós. Ele nos glorificou com a glória que é dele. Ele só nos envolveu de glória. Certo? E aí, abra sua Bíblia. Nós lemos Isaías 42:8, que trouxe esse versículo. E eu gostaria de compartilhar João, capítulo de número 17. Lembrando que esses dois textos, o texto de João e o texto de Isaías 42, nós vimos no finzinho do estudo passado, irmãos. Mas eu preciso desses dois textos para que a gente entre, né? Mergulhado no estudo de hoje. Então, João 17, versículo de número 22. Quem achou pode ler, por gentileza. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, mas que sejam um, como nós somos um. Os irmãos acharam aí esse texto? Conseguiram acompanhar? Então entendam o seguinte, qual que é o mistério desse texto de João? Com relação à glória. Aparentemente, né? Entendemos aqui e vemos, né? Essa aqui é a oração do Senhor Jesus, ok? Que nós entendemos como a última oração do Senhor Jesus, né? Antes dele se entregar, e aí ele vai falar com o Pai, ele vai interceder, né? Por nós ao Pai, e ele vai dizer assim, eu vou ler alguns versos anteriores, tá bom? 17. Ó, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, que texto lindo. Ó, santifica. O Senhor Jesus está orando ao Pai. E ele está intercedendo na sua oração, né, porque ele sabia o que havia de vir, ele sabia que ele havia de se entregar. E ele intercede aqui ao Pai dizendo assim, ó, santifica-os na tua verdade. E qual é a verdade? E a tua palavra é a verdade. Então o Senhor Jesus, ele está orando ao Pai dizendo assim, ó, derrama a palavra sobre eles. A palavra traz sobre eles a santificação. Porque é através da palavra, irmãos, que nós cremos. É através da palavra que a fé nasce dentro de nós. É através da palavra que o nosso coração responde a Deus. Há uma comunicação, uma resposta íntima de relacionamento direto com Deus. Ele está falando assim, ó, eu preciso dessa palavra. Ou seja, eu mesmo, o verbo mesmo, sendo entregue ao mundo. Para que eles sejam santificados pela tua verdade. Então só há verdade, irmãos, na palavra. Santifica-os com a tua verdade. Certo? Ó, santifica-os na tua verdade. A tua verdade é a palavra. Irmãos, nada do que não está na palavra causa o efeito que a palavra causa em nossas vidas. Ainda, irmãos, que procuremos muita autoajuda no geral, né? Muita filosofia, analogia e um monte de outras coisas, nada terá o efeito e o peso igual, semelhante à palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o que nos conduz, é o que nos dita, né, o caminho, as nossas maneiras de viver, é o que nos liberta. Então, o Senhor Jesus, ele não daria, né, um tiro na água aqui nesse sentido. Então ele está dizendo, santifica-os na sua palavra, e a sua palavra, né, que é a verdade. Ok? 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles
me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então o Senhor Jesus está falando, eu me santifico a mim mesmo por eles, para que eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ou seja, ele estava falando aqui dos que ele envia ao mundo são os seus discípulos. Então eu os enviei ao mundo como no mundo fui enviado. Mas não rogo só por eles, rogo também por aqueles todos que crerem em mim. Então vale para todos. Aqui é por aquele que já era e aquele que viria. Ou seja, nós estamos aqui incluídos no texto. E ele repete mais uma vez no versículo 20: rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então você entendeu? A santificação só vem por meio da palavra, irmãos. Certo? 21. Qual é o propósito disso? Qual é o propósito de ser santificado? Qual é o propósito de receber a verdade pela palavra? Verso 21. Para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Irmãos, há um poder nesse texto. Eu não sei se você consegue entender o poder que há na unidade, né? Na unidade dos irmãos em Cristo. Porque, irmãos, eu não sei você, mas, inclusive, deixa eu lembrar o texto aqui. Eu vou, dá só um minuto, porque eu devo ter anotado isso. Achei, ó. Achei. É assim, irmãos, essa unidade que o Senhor está falando, que vem depois da justificação, o Senhor, o primeiro ato do Senhor nas nossas vidas é que conheçamos a palavra. Nós somos conduzidos todos ao caminho da verdade, ao caminho da palavra, ainda quando somos do mundo. A palavra gera em nós um mexer interior, um mover interior. E o nosso coração responde a essa palavra. O Senhor adiciona fé, que é capaz de crer e confessar. Você consegue entender esse processo, sim ou não? E quando você é santificado, o propósito disso, que é o que o Senhor Jesus está falando, não somente aos que eu enviei, mas a todos que creem em mim, para que todos sejam um. Qual é o problema, irmãos? E eu sei que o estudo é Pedras Preciosas, eu sei que a gente está fazendo uma revisão, mas as coisas estão vindo aqui na mente, eu preciso compartilhar com você. Essa questão da unidade é uma coisa que a gente tem que dar um pouquinho mais de carinho quando a gente lê. Porque, infelizmente, irmãos, nos tempos de hoje, os tempos modernos da igreja, as pessoas vivem em meio de dissensão, de divisão. Principalmente por esse negócio chamado placa. Ou denominação. É batista, enfim, é presbiteriana, é reformada, não é reformada, tá velhinha ainda, enfim, vai reformar, não sei quando. Entendeu? É avivada, né? É sem viva, é com glória, é sem glória. É com manto, é sem manto, é com chuta-púlpito, enfim, irmãos, né? E aí ficam criando. Mas atropelaram o desejo do Senhor Jesus para que sejam um. E qual é o problema disso? O problema disso, irmãos, aí o pastor Ronaldo comentou isso, né, no nosso grupo de estudo esses dias. É que aí quando o crente vai ler as Escrituras, ele está doutrinado a ter uma mente individualista. E aí textos poderosos e reveladores, cheios de realmente, irmãos, poder, eles leem assim, ó, é o que o pastor, eu ainda estou, pastor Anderson, eu realmente assim, eu tô intentado a fazer aquele podcast que o Senhor, que o Espírito tocou no teu coração. Como eles leem e como eles entendem. Não é assim? É alguma coisa assim, né? Como você está lendo e como você está compreendendo. Porque o cristão, irmãos, está doutrinado ao individualismo e está quebrando a maior dádiva da obra redentora do Senhor, que era fazer de todos um. E aí quando ele vai ler os textos, é assim, ó. Aí eu estou compartilhando o que o pastor Ronaldo compartilhou. O texto diz assim, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
o que ele entende? Se Deus é por mim, quem será contra mim? É verdade. Garanto para você, irmãos. Porque só há quem não se levante contra a igreja do Senhor quando ela se posiciona como igreja do Senhor. Quando ela está unida em unidade de fé. Quando você está no individual, você é alvo. Você está totalmente descoberto da graça do Senhor. No que se diz respeito à completude da glória dele na sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Não contra mim. Não é mensagens, sabe, egocêntricas. Mensagens motivacionais que diz, irmão, ninguém vai se levantar contra a tua vida. Querido, contra a tua vida, vamos continuar se levantando. Mas contra nós não há quem se levante. Aleluia. Porque é isso que a palavra diz. Consegue entender? E aí o irmão vai ler, vai orar a Deus. Aí Jesus vai ensinar assim, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo número 6, ele vai dizer assim, ó, quando orares ao Pai, orareis assim, Pai nosso que estais no céu. Ele entende assim, ó, Paizinho que estás no céu, meu Pai que estás no céu. É Pai nosso, irmãos. Não é Pai seu. Consegue entender? Santificado seja o vosso nome. Venha a quem? A nós o vosso reino. Não é a mim. Ah, eu estou um pouquinho melhor, eu sou participante do reino. Não, irmãos. A nossa oração é, venha a nós. Venha aquele que ainda não encontrou o Evangelho em nós. Porque se uma parte do corpo de Cristo, irmãos, ainda está sendo dada porque não conhece a verdade, o nosso clamor é, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita aí no céu. O pão de quem que venha? O nosso alimento não é meu, irmãos. Você entende que a partir do momento que nós nos convertemos ao Senhor, não existe mais individual. Não existe mais as minhas causas. Não existe mais as minhas lutas. Não existem mais as minhas vitórias. Irmãos, é coletivo. Eu só prospero porque eu faço parte de um corpo vivo e perfeito. Você entende isso, irmãos? Tem irmão que ainda hoje consegue ficar enciumado pela bênção do outro irmão. Irmão, que absurdo é esse? É o corpo do Senhor que está prosperando e crescendo. Ou consegue não ser condolente à dor do próximo? Se é o seu corpo que está doendo. É o mesmo. Eu precisava falar isso para os irmãos. Que saia esse, de verdade, irmãos, no nome do Senhor Jesus, que da nossa mente, eu falo a minha em primeiro lugar, o individualismo seja repreendido. Amém. Porque nós somos individuais em uma unidade do corpo de Cristo. Se tem que haver um individualismo aqui, somos todos o corpo de Cristo. Só. Quando o corpo vai bem, estamos bem. Quando o corpo não vai bem, irmãos, há um problema. A gente precisa resgatar, a gente precisa realmente falar, amar mais, ser mais dedicado, doador, amoroso. É isso que o Senhor Jesus vem dizer na sua oração por todos nós. Amém. E as pessoas leem assim, não me deixa cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Porque, irmãos, o seu pecado faz mal a mim. E o meu pecado faz mal a você. É o que a gente ainda não enxergou. Eu preciso parar de pecar. Não, eu preciso, logicamente, eu preciso andar mais em espírito, para que eu viva mais próximo de Deus, para que eu não traga enfermidade para o corpo. Mas eu preciso que você também caminhe. E você precisa que eu caminhe. Entende isso? Livra-nos do mal. Essa é a oração do Senhor Jesus. Livra-nos do mal. E aí as coisas entram na nossa vida. Porque daí não são mais as mensagens motivacionais. E aí nós enxergamos textos como assim, ó. Em Cristo somos mais que vencedores. Não é no individual. Em Cristo somos mais do que vencedores. Unidade. Amém? E aí eu volto de novo para o texto. João 17, verso 21. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós.
para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória, que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E aí a gente volta para o texto de Isaías, entendendo Deus falando assim, ó, eu não dou a glória ao outrem, mas a glória, irmãos, não é que temos glória, a glória que recebemos foi Cristo se fazer um conosco. Essa é a glória. Pessoas estão tentando buscar glória, eu preciso glória, eu preciso... Irmãos, a glória é Cristo ter feito de nós o que Ele é com o Pai. Ele espelhou o que Ele é com o Pai, nos dando entrada do mesmo jeito. Assim como nós somos um, que eles sejam um, essa é a glória que eu dei a eles, que sejamos um. Então é óbvio, né? Cristo é filho, nós somos filho. Cristo é herdeiro, nós somos herdeiro. Cristo é glorioso, nós somos glorioso. Cristo é mais que vencedor, nós somos mais que vencedor por Cristo Jesus. Amém? Conseguiram entender, sim ou não? Sim, amém. Amém? Agora a gente entra no estudo de hoje. A revisão já foi. Certo? É para crescer, porque esse negócio da glória, que a gente vai falar acerca das pedras preciosas no estudo de hoje, certo? Agora eu te levo, né, já entrando no estudo de hoje, textos novos, 2 Coríntios. Abra suas escrituras lá. Capítulo de número 3. 2 aos Coríntios. Capítulo de número 3. Versículo de número 18. Agora você olha isso daí e lê como um crente. Eu quero que alguém que achou aí já leia já. Mas assim, lê com fé, porque agora você entendeu a unidade, pelo amor de Deus. Não vai, né, ler um negócio e falar outro. Leia com convicção aí, do que você acabou de receber. Amém? 2 Coríntios 3, 18. 3, 18. Pode ler. Portanto, todos nós temos o rosto descoberto e refletimos como um espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados na sua própria imagem, com uma glória cada vez maior. E esta é a obra do Senhor, que é o Espírito. Meu Deus, que tradução você está lendo? Na VLF. Aleluia. Top demais. Os irmãos pegaram aí, não? Vou ler na CF, tá bom? Não, lê de novo nessa daí que o negócio até esquentou aqui, irmãos. Portanto, todos nós temos o rosto descoberto e refletimos como um espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados na sua própria imagem, com uma glória cada vez maior. E esta é a obra do Senhor, que é o Espírito. Meu Deus do céu. Oh, aleluia. Vou ler na CF, tá, para os irmãos, que provavelmente vai estar um pouquinho mais próxima da sua tradução. Mas todos nós, quantos de nós, irmãos? Todos nós. Todos nós. Há individualismo? Não. Há partição na unidade? Não. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho. A sua tradução está como um espelho? Ou está em um espelho? Como? Porque eu já peguei traduções que erroneamente colocaram refletindo em um espelho. Não, é refletindo como. Nós refletimos como, não é em, como um espelho a glória do Senhor. O Senhor nos enche de glória, nos toma de glória. E nós transmitimos a glória como o olhar para um espelho. Você vê a imagem que o espelho reproduz. Você expressa ao Senhor Deus. Por isso que, né, grandes mestres nos ensinam. Nós fomos feitos. O homem foi criado para conter Deus como um vaso, como um objeto que contém a presença, mas que ao mesmo tempo expressa a presença, reflete a presença, a imagem do Deus Altíssimo.
refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Entenda aí uma coisa nesse versículo. À medida que refletimos a glória de Deus, a transformação vem sobre as nossas vidas. Refletindo como um espelho a glória de Deus, quando as pessoas enxergam a face de Deus através da minha vida, somos transformados de glória em glória, a imagem exata dele. Quanto mais expressamos, mais nos transformamos. Quanto mais nos contemos do Espírito, menos transformação, menos imagem. Entendeu? Quanto mais eu expresso, mais semelhante a Deus eu sou. Quanto menos eu expresso, a minha imagem vai tomando a forma do velho Adão, do velho homem. Como pelo Espírito do Senhor, que é a fonte de vida dentro de nós, que é o que faz esse espelhar dentro de nós. Ok? Então, por que eu trouxe esse texto? Né? Então, eu acredito que os irmãos pegaram, certo? O Senhor tem a glória que é dele. A grande glória que ele nos deixou foi nos fazer unidade com o seu Filho. Que somos corpo de Cristo. Certo? Habitação do Espírito Santo. Tomados pelo todo Deus. Pelo Deus Todo-Poderoso. Para quê? Para o contermos e o expressarmos, refletirmos. Desta maneira ele nos deu a glória. E é dessa maneira que funcionam as pedras preciosas. De que forma? Elas também recebem algo e respondem àquilo que estão recebendo. E normalmente, como nós aprendemos no primeiro estudo, quando a gente não estava falando da pedra jaspe, porque esse estudo é da pedra jaspe, nós falamos que o que faz uma pedra ser preciosa, fora obviamente a dureza, o valor, é o brilho, a forma que ela reflete, que ela transmite a luz que ela recebe. Então, da mesma forma, ela não tem a luz, mas ela recebe a luz e responde à luz. E quanto mais luz ela reflete, quanto maior é o brilho, quanto maior é a pureza, maior será a glória dessa pedra preciosa. No nosso caso, no nosso idioma, maior será o valor dessa pedra preciosa. Entendeu? Conseguiu entender, sim ou não? Amém? Hoje, eu anotei aqui, Hoje, nos dias de hoje, eu fiz essa pesquisa, tá? O que se chama jaspe, a pedra de jaspe, que é a pedra que nós estamos aprendendo, se trata, irmãos, a uma pedra opaca. Ela não tem brilho. Ela é uma pedra, porém ela não é uma pedra brilhosa, uma pedra preciosa, com brilho e pureza. Mas nós sabemos que até mesmo o jaspe, até mesmo essa classificação de jaspe, pode se tornar precioso. Pode se tornar algo translúcido e algo assim, belo, né? No transmitir e no refletir da sua luz, da luz que recebe, melhor dizendo. Tá? Em muitos estudos, né, muitos vão concordar e outros vão discordar. Aí você fica com o que você quiser, enfim, porque isso daí já são estudos paralelos à palavra do Senhor. Tá? Mas eu entendi, estudando um pouquinho da pedra de jaspe, que hoje entendem que esse nome, essa classe, porque assim, irmãos, toda pedra preciosa, os irmãos precisam entender, toda pedra preciosa, ele não é uma única, por exemplo, a esmeralda é só esmeralda. Não, existem diversas classes de esmeralda. Diversas classes. Porque aí o que vai definir é a cor, o brilho, a pureza, a translucidez da pedra, ou seja, quanto mais transparente, né, essa pedra aí, quanto mais brilho ela dá, né, quanto mais rigidez, então eles vão separando por classes, mas tudo é esmeralda. Se vocês fizerem estudo de pedra, ou vocês forem num museu de pedra, eu já tive a oportunidade de ir, quando eu estava estudando pedras preciosas agora, eu estava lembrando de viagens que eu fiz na minha adolescência com a escola. No museu de pedras, normalmente quando você entra, tem a exposição da classe da pedra. Tem ela assim, raríssima mesmo, ela já assim no seu nível, talvez no seu maior nível de pureza, por exemplo, a esmeralda ali, né? Seu maior nível de pureza, a esmeralda é verde, tá, irmãos?
Estão lá toda linda, e aí tem uma mais assim, tem uma que tem uns traços de verde com amarelo, tem outras que já tem um traço de verde com cinza, tem umas que é um verde com preto, entendeu? Ela vai perdendo um pouco, ela vai ficando até um pouco mais opaca, mas tudo é esmeralda. Assim são com todas as pedras preciosas, o rubi, a esmeralda, o carbúnculo, o ônix, certo? O diamante, né? Mas, em alguns estudos que eu fiz, né, eu fiquei convencido, e alguns até irmãos, né, que partilham da mesma fé, entendem o jaspe nas escrituras sagradas como da classe, ou seja, sendo hoje, diamante, a pedra mais preciosa, a pedra mais dura que tem no mundo, no universo, mais pura e de maior valor, seria o diamante. Embora, como eu falei, existe sim o jaspe. Hoje, se a gente for pegar o jaspe, pessoas que realmente trabalham nessa parte mineral, vai trazer um jaspe como uma pedra opaca, né? Mas entende-se como esse jaspe é apresentado inclusive no tempo bíblico, o tempo das escrituras, porque ele está na mesma classe do diamante. E aí eu quero compartilhar algo poderoso na sua vida antes da gente entrar em mais um texto. Irmãos, o diamante, que é o que eu creio ser essa pedra de jaspe, né? Então eu faço associação do jaspe, e tem algumas traduções, inclusive, que não vai aparecer como jaspe. Onde está jaspe vai aparecer já como diamante. Isso que eu falei, tem alguns tradutores que já traduziram como diamante, tá? Mas uma curiosidade, eu já compartilhei isso com o Kaique sabe o que eu vou falar. A gente ficou conversando, inclusive, obrigado, mãezinha. A gente ficou conversando até a noite toda sobre o seu trabalho, né? Que o Kaique mexe com também, né? Essa questão de diamante, né? Sim, senhor. O Kaique mexe com diamante, Ah, falando, né? E tanto que a empresa que você trabalha chama Diamond Fair, né? Ó, até tem diamante até no nome, né? E aí a gente tá falando sobre temperatura, sobre pressão, um monte de coisa. E ficamos lá, foi muito gostoso o bate-papo, né? E assim, ó, irmãos, os irmãos precisam entender o processo de uma pedra preciosa. Lembra que a gente começou falando sobre a pedra de jaspe, trazendo a ideia de que estaria se referindo também à natureza e ao estado de transformação de um ser humano? Eu trouxe até, né, a proposta aos irmãos do que aconteceu na vida do apóstolo Pedro. Lembra disso, sim ou não? No primeiro estudo, antes da gente entrar em jaspe, que na verdade eu trouxe a proposta, a ideia de que nós fomos criados barro. Lembra disso? Deus nos fez barro por natureza. Mas em um momento, ou seja, quando somos justificados, irmãos, é o que eu creio, tá? Isso aí é uma aplicação do Tiago. Você crê diferente, aí você tem todo direito. Mas eu entendo que quando eu sou justificado, a minha natureza barro já não é mais a natureza predominante. Porque eu fui feito unidade com Deus. E eu enxergo Deus como a pedra mais preciosa e mais rígida e muito melhor do que o barro. E eu vejo isso através da vida de Pedro. É o que eu enxergo através da palavra. O Senhor Jesus pegando Pedro do barro e usando a vida dele como exemplo, falando assim, ó, Pedro, até hoje era Pedro, até hoje era barro, a partir de agora se chamará Cefas, que quer dizer pedra. Eu comecei um trabalho na sua vida, porque eu te coloquei em mim, e agora você vai começar a refletir a minha glória, você vai começar a espelhar a minha glória, você é uma unidade comigo, até que você seja uma pedra preciosa, tão translúcida e valiosa quanto somos em unidade. Consegue entender? Aí a gente vai para o processo de uma pedra preciosa. Olha que interessante. O diamante os irmãos conhecem ou não? Diamante, né? Uma pedra... Não? Não conhece? Talvez ao vivo... O mais perto que eu cheguei foi algo chamado Swarovski, que é aquele negocinho que você pega na biju, acrílico. Mas os irmãos sabem o que é o diamante, obviamente sabem que é a pedra mais preciosa que temos, de maior valia, certo? Mas um diamante, irmãos, eu não sei se os irmãos são curiosos assim como eu, né? Um diamante, ele tem como o seu elemento predominante, o elemento
predominante de um diamante, eu acho que eu ouvi alguém dizer. É o carvão. É o? Carvão. Carvão. Você sabia disso? Tem um saco de diamante em casa. Vou repetir para os irmãos que não sabem. De novo, o diamante é a pedra mais preciosa que tem. É a pedra que demora mais tempo para ficar pronta. Eu digo no seu estado de pedra mesmo, diamante. E o elemento predominante do diamante é o carbono, que é o mesmo elemento do carvão. O carvão é um diamante que deu errado. O carvão, exato, o carvão que nós usamos, o carvão. Não estou falando da lenha, irmãos, porque tem gente que vende lenha dizendo que é carvão, né? É sério. Mas o carvão tem o mesmo elemento do produto mais raro e mais valioso do reino mineral. Agora eu falo para os irmãos, o que faz a diferença entre um carvão e um diamante? Preço. Hã? A luz. Não, obviamente que é a luz, o valor, sim. Mas o que faz a diferença? O que mudou? De que se é o mesmo elemento, o que mudou de um ser algo que, embora o carvão hoje está quase preço de diamante, né, irmãos? Quando nós vamos fazer churrasco, antes você pagava um tanto no saquinho aí, eu vi uns sacos aí que eu falei, rapaz do céu, não dá. Ou eu escolho, ou eu como a carne ou eu como o carvão. Porque o carvão está preso de picanha. Mas assim, irmãos, o que tornou? Qual é o processo? Porque é o mesmo elemento. O que tornou? Sofreu mais. E aí assim, irmãos, o que eu quero compartilhar com você? Isso serve para toda pedra preciosa. Eu quis trazer o diamante para você entender a questão da pedra mais preciosa. Mas o que faz uma pedra ser preciosa é o quanto de pressão ela recebe e o quanto de calor ela sustenta. Para os irmãos terem uma ideia. Um diamante para virar um diamante, um carvão para virar um diamante, em 1 centímetro, sabe quanto é 1 centímetro? Sim ou não? Em 1 centímetro cúbico, sabe o que é cúbico também, né? Cúbico é largura, altura e profundidade. Então, 1 centímetro cúbico é 1 grão de areia, de carvão. Para virar um diamante, ele precisa ter sobre ele, pelo menos, no mínimo, 53 mil toneladas de pressão. 53 mil toneladas de pressão. 1 tonelada equivale a 1.000 quilos. São 53 mil toneladas. Então é 53 mil vezes 1.000 quilos de pressão sobre ele por um decorrer de basicamente aí uns 20 anos. Ele tem que passar por essa pressão para que esse carvão vire o diamante. Mas não só a pressão, e sim também uma quantidade exorbitante de temperatura. A temperatura tem que chegar a mais ou menos uns 2.760 graus de temperatura. Amém? Se torna um diamante. Por muito tempo, aquele calor intenso e aquela pressão extrema faz com que aquele pedacinho de coisa que talvez não valha nada, no nosso caso que é o carvão, se tornar a pedra mais preciosa que nós temos no reino mineral. E assim é nas nossas vidas. Como que nós nos tornamos pedras preciosas? À medida que suportamos a pressão e o calor. Tem que se aproximar do fogo. Tem que se aproximar do fogo. O fogo do juízo, o fogo da disciplina, mas é o fogo do amor, é o fogo que purifica. A pressão, a tribulação. O apóstolo Paulo vai falar assim, eu me alegro na tribulação, porque é ela que está me tornando alguém melhor. E as pessoas orando, fazendo campanha para que cesse. Irmãos, é isso que nos torna pedra preciosa. A gente tem que saber discernir aquilo que nós entramos por más escolhas. Para isso você tem que continuar orando, e eu também. Senhor, tira essa mente vaga, vazia e que não te escuta, porque o Senhor falou inúmeras vezes no meu espírito, não compre esse negócio. Eu fui lá e comprei e me lasquei. Então essas pressões têm que sair da nossa vida, porque foi uma má decisão do nosso ser, porque o Espírito bradou dentro de nós, a gente só simplesmente calou ele. Isso a gente tem que continuar orando. Mas a pressão de Deus, às vezes pelo desgaste da obra, porque é desgastante, irmãos. Não é fácil viver o Evangelho, não é fácil ser crente. Ou você acha que é fácil?
recebeu um monte de calúnia, de insulto, mas vale a pena, amados. Aleluia. Você não tem noção do que acontece no corpo, num coletivo, eu estou falando. Entendeu ou não? Glória a Deus. Amados, ontem e hoje, eu vou contar um testemunho para os irmãos, amém? Amém. 2 testemunhos, breve. Já que os irmãos não quiserem falar, quem fala sou eu. E aí, assim, ontem, à tarde, de manhã, nós infelizmente recebemos uma notícia não agradável. A avó da Fabi faleceu, a mãe do meu sogro. E aí a gente foi, à noite, a gente estava na correria, fomos para Bragança, cuidamos lá da loja da irmã dela, e à noite nós viemos para o velório. E no velório, um pouquinho antes de ir embora, eu encontrei, estava toda a família da Fá, e tem um irmão, que é um irmão, estou falando irmão em Cristo, na fé, né? Que é o primo dela, o Jair, que assim, é um instrumento do Senhor, de grande valia na minha vida, eu tenho o maior respeito pela vida dele, porque a gente se converteu no mesmo tempo, juntos. Ele era também do mundão, vida louca, e aí quando ele começou a ir no ministério, que eu fui assim, pescado pelo Senhor Jesus, ele estava lá também. E ele, assim, eu digo que ele foi um grande instrumento na minha vida, porque, irmãos, eu tinha um preconceito enorme com religião. Embora eu era espírita, eu seguia uma religião, mas, assim, cristianismo para mim era, no que se diz respeito aos evangélicos, e, assim, especificamente falando dos evangélicos, para mim era um povinho que eu queria ver longe. E os católicos eu também não gostava muito, não. Mas eu criei em Jesus, mesmo sendo espírita. Mas enfim, fui resgatado pelo Senhor, a fé certa, a doutrina certa. E nesse tempo ele também estava, né? E aí ele sentava comigo, ele me tirava algumas dúvidas. Então a gente cresceu dentro desse ministério, a gente ficou acho que um ano, não lembro, juntos, congregando juntos. E foi uma bênção, né? Mas outros instrumentos foram valiosos na minha vida, como minha esposa, minha mãe, pastor Nelson, né? Todos esses irmãos cooperaram, talvez, para que hoje eu estivesse aqui. Eu dou glória a Deus pela vida de cada um deles, como eu dou glória, continuo dando glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque eu não parei o meu processo de transformação, de lapidação, entendeu? Mas eu estou voltando aí atrás, na minha história. Só que, infelizmente, irmãos, assim, ou felizmente, né? Vou falar de outro jeito, tá? Para ficar melhor. Graças ao Senhor, Ele me conduziu por um caminho ao qual me apresentou o casal que eu tenho maior respeito e honra e amor, não tenho palavras para expressar, na fé, que é o pastor Anderson e o pastor Andressa, que me ensinaram o que me ensinaram, né, abriram a casa, transformaram, foram também instrumentos de lapidação na minha vida. E infelizmente o primo dela, né, tomou outro caminho, como todos os irmãos foram, antes de serem resgatados também para viver esse evangelho do reino, viveram debaixo da religião. E o Jair viveu por muito tempo e vive até hoje, né, debaixo da religião. Embora seja um excelente irmão, ele já esteve aqui, nos visitou umas 3 vezes com a esposa. Mas é do perfil como a gente conhece, né? Igreja litúrgica, né, cultos litúrgicos e tal. E aí ontem, no velório, você vê que o Senhor prepara momentos, né? Cheguei lá, tal, obviamente ele é primo da família, meu primo, né? Acaba sendo meu primo, chama ele de primo. E ele foi levantado, né, levantado a pastor também. Não vou entrar em detalhes, né? Mais na vida ministerial dele, mas ele é um excelente servo do Senhor. Sempre gostou da palavra também, embora não tenha a mesma visão que nós temos, talvez, né? E aí lá no velório, ele veio, visitou aqui, já viu ministrações. Acho que ele veio nos 3 estudos que ele veio, o pastor Anderson estava dando estudo. Foram estudos poderosos. Mas não quiseram caminhar conosco, estavam sem ministério, brigando no ministério que estava lá, por conta da religião e tal, mas mesmo assim não foram chamados. Chamados não permitiram o coração, né? Ainda, porque é difícil, irmãos, a gente saiu da religião. Você sabe o que eu estou falando? É difícil. Andar na contramão é difícil. Ser crente mesmo, crente que eu estou falando, crente mesmo, é difícil. E aí eu estava lá com ele, a gente, bem na sala mesmo do velório, e aí ele sentou, eu sentei do lado dele, a Fá estava conversando com as primas dela, e aí ele começou a me chamar, tal, perguntar, e papo vai, papo vem, e ele chamou o assunto. E aí ele falou assim, varão, preciso te falar uma coisa. Eu falei, fala. Aí ele pegou e falou assim, cara, esses dias, não sei o que aconteceu, apareceu um link para mim. Eu olhei no link e você estava lá. Ele me viu, me reconheceu no link de estudo.
Ele falou, eu vou ver um negócio aqui. E ele nunca deu bola, assim. Bola que eu digo, ele sempre respeitou, sempre ouviu, eu e a Fá, mas nunca vamos dizer assim, se abriram a proposta desse evangelho. Ele falou, cara, eu comecei a escutar e não conseguia parar. De verdade. E assim, irmãos, a gente, por esse testemunho, a glória nunca vai ser minha. Eu falava assim, ó, que a glória seja toda do Senhor, viu, irmão? Ele falou assim, cara, é absurdo o que vocês fazem. E ele falou assim, eu não sei o que me fez. Ele falou, cara, quando eu vi, porque assim, eu não tenho hábito. Tenho hábito de leitura, eles têm o hábito de leitura, têm o hábito de preparar. Porque assim, irmãos, pastores, líderes, eu não estou falando dele especificamente, porque eu não estou expondo a vida dele, que ele pode até vir assistir esse vídeo, eu convidei ele a assistir. Né? Mas eu estou falando no geral. A preocupação é preparar um sermão, uma pregação, um esboço. A nossa preocupação é trazer para os irmãos o entendimento verdadeiro da palavra e trazer sustentabilidade nas Escrituras. Isso pode demorar o ano inteiro, mas a gente vai fazer verso a verso, como o pastor antes está fazendo todas as quartas, como nós estamos fazendo todo domingo, com os irmãos, para que a gente encontre um caminho nas Escrituras. E ele falou, varam 40 minutos, eu não conseguia parar de te ouvir. Depois de 40, porque eu não tenho hábito. E eu falei assim para o Senhor, ele falou, ele falava consigo mesmo. Eles têm crédito, porque eles sabem do que eles estão falando. Irmãos, assim, num lugar que você está ali, né, não é um lugar bom. Né? Eu digo assim, na questão sofrimento, na questão desgaste. Mas nós conversamos ali, foi 10 minutos, irmãos. Eu saí com o meu coração, sabe? E aí pude partilhar um pouco com ele. Eu falei, varão, eu falei, e aí como é que tá lá? Ele mandou a paz e um abraço aos irmãos, pastor, tá bom? E assim, eu falava com ele, eu falei, irmão, só que andar nesse caminho é algo difícil, né? Porque todos os que eu conheci, todos os meus amigos, pastores, presbíteros, diáconos, enfim, membros, obreiros, não interessa, todos, hoje em dia olham para a minha vida, olham para a vida do pastor Anderson, essa é a prática de quem caminha na contramão, o herege, o espírito do anticristo, o endemoniado. O diabo, Satanás. Ele sério, eu falei sério. Ouvi isso dos próprios irmãos. E aí a gente foi batendo um papo ali, ele falando. E ele mesmo falou assim, às vezes isso acontecia comigo. A gente tem talvez um sistema autoimune de defesa, de soltar essas coisas, mas na verdade é porque a gente não conhece a palavra. E aquilo que é novo, por defesa a gente... Ele está errado. Aí ele falou. E eu só dentro de mim assim glorificando. Senhor. Possa ser, irmãos, que, enfim, ele desperte hoje, amanhã, depois, como nós estamos caminhando, eu digo nesse nível. Como possa ser que o que eu sei é uma coisa. Eu acho que é uma perca de tempo até a gente julgar a vida de pessoas, entendeu? Eu processo na vida de pessoas. Mas assim, a única coisa que eu desejo, e eu enxergo, eu falo assim, Senhor, muito obrigado por já ter começado a trabalhar ali. Também, assim, com essa força, do mesmo jeito que o Senhor começou a trabalhar em mim, né, em você, enfim, naquele que nos ouve. Mas é um processo, irmãos. Porque ser crente não é bom. Ser crente é realmente passar por esse processo de algo que não vale nada. Que as pessoas olham e falam assim, começou no mesmo tempo que eu? Como é que pode ter alguma coisa boa dali? E aí eu olhar e falar assim, mas já recebeu pressão e calor, que eu vou falar para você, um brilhinho já apareceu em algum lugar ali, já está começando a virar. Entende, irmãos? Glória a Deus. Isso é algo assim, cara, de verdade, é algo que eu vejo e eu falo, meu Deus do céu, como eu me alegro, irmãos, de passar por um fujo de uma briga hoje em dia. Eu falo, cara, quando as coisas estão calmas, eu começo a orar. Senhor, o que está acontecendo? Você não está trabalhando mais em mim, não é? Uai, será que eu parei? Eu estou meio foscão? Estou virando silver tape? Falando, não, Senhor, tá com um peroba rosa aí, sei lá, eu quero, né? Preciso refletir alguma coisa. Irmão, a mentalidade da gente muda. Sério, quando a gente começa a receber muito elogio, eu começo a ficar até preocupado. Eu falo, Deus, está de pegadinha comigo. Como disse, você está brincando, né? Porque você parou de trabalhar, ué, será que eu
eu estou segurando o Senhor, o que está acontecendo? Vou contar o segundo testemunho. Né? Os irmãos veem como isso é poderoso. Né? Nós estamos fazendo o estudo todas as terças-feiras. Começamos isso em prol da vida da nossa irmã Adriana, que se mudou para o Rio. Né? Hoje, para a glória do Senhor, está em unidade conosco aqui, presencial, mas mediante a vida dela, mediante a vida dos irmãos de São Paulo, vamos fazer em live. Se nós temos a ferramenta, compramos uma ferramenta de reunião, que é o Google Meet, compramos um acesso que nos dá suporte a 100 pessoas conectadas e horas indeterminadas. Eu posso gravar 24 horas. Fica gravado. Estamos estudando toda terça. Aí a Adriana já está participando, já começou a participar. Lucas, Alicia, Everton, Alessandra. Nós estamos compartilhando o link lá, irmãos. Esses são os irmãos que já participaram. Fora os irmãos do Rio, que são os parentes da irmã Adriana, sobrinho, irmã, mãe, amigos. Fora o pessoal de São Paulo, irmão Júnior, irmã Rafa, irmã Lu, irmã Fernanda. Enfim, irmãos, o negócio está ganhando corpo. E terça-feira agora, os irmãos sabem que nós estamos agora com... O Júlio tem 2 empregos. Eu e a minha esposa temos 2 casas. Né? Porque filho do reino é assim, você não trabalha em 2 lugares, você tem 2 moradias. Né? E aí, assim, a gente tá, né, continua aqui com as coisas aqui na minha mãe, e aí estamos lá na loja da minha cunhada. Né? Então a gente fica, por isso que hoje eu até atrasei, porque a gente está num processo lá, numa luta, ou seja, virando pedrinha preciosa, né? Areinha ainda, né, que brilha, mas estamos lá, no caminho. E aí agora nós somos metade Bragantino e outra metade, né, japonês, não, mentira, outra metade Atibaia mesmo. E aí, na terça-feira nós fizemos a live, eu fiz até inclusive lá do escritório, lá de Bragança. E os irmãos aqui conectaram. Irmãos, a gente começou 8 horas, que começa às 8. Começamos 8 horas. Quando é umas 15 para as 8, eu estou disponibilizando o link, os irmãos já vão entrando, a gente já vai batendo um papo e tal. Os irmãos até atrasaram um pouquinho, estavam meio com preguiça nessa live de entrar. E aí entraram, né? Não estou falando da Adriana, estou falando de outros irmãos. Entraram um pouquinho mais tarde, mas assim, enfim, eu faço um resumão como eu faço também, entramos no estudo e começou o estudo. Irmãos, nós estamos vendo vida eterna, né? Nós encerramos vida eterna. E é tudo com slide, irmãos. Então, é top o bagulho, é top o bagulho. É top, irmãos. E aí, começamos 8 horas. E vida eterna, e vai, encerrou. Estendemos acho que uns 10 minutos que a gente passou a mais, 15 no máximo, que é das 8 às 9h30. E aí, é das 8 às 9h30? Das 8 às 9. Das 8 às 9 e 1 hora de perguntas. Das 8 às 9, isso mesmo, das 8 às 9. E aí, mas eu acho que a gente está fazendo até às 9h30, se eu não me engano. E aí a gente abre depois 1 hora de pergunta, para o pessoal perguntar. E aí todo mundo conectado, vendo a carinha de todo mundo, enfim, né? No áudio, no texto, a gente vai... E aí, irmãos, começamos a perguntas e respostas. Irmãos, sem brincadeira, 10 horas, 11 horas, meia-noite, e os irmãos pegando fogo, e o negócio bradando, irmãos. Eu saí 10 horas. Vocês são 10 horas? 10 horas. Então, Continua. que, né, é o que eu falei, né, irmãos? Tem aquela pedra carvão ainda que tá preta. Brincadeira. Brincadeira, né? Tem aquela... Né, tem as pedras preciosas, hein, Adriana? Brincadeira. Mas teve um motivo, né? Teve um motivo. Mas a sua irmã Fabiana, com o seu sobrinho, ficou até mais de meia-noite. Das outras vezes não ficam, né? E é sobre isso que eu vou testemunhar. Que legal. E foi falando, e aí os irmãos entram onde? Dízimo. Irmão, você sabe que dízimo e ceia é para cair o cabelo das costas. E aí o pastor antes e tal, e aí pastorzão, responde aí e tal, e foi pra cá e foi pra lá, irmãos. Os irmãos não queriam parar. A irmã Alana, sem brincadeira, a irmã Alana é lá de Guarulhos, glorificando ao Senhor, exaltando. Pastor, a partir de hoje eu vou dizimar todos os dias. Eu não dizimava. Você vê a libertação. Eu senti no Espírito de Deus dentro da sala, o pastor lá, irmãos, eu não sei o que está acontecendo. E o negócio bradando, e aí a sua irmã mesmo, meu Deus do céu, que é isso que a gente está recebendo? Irmãos, a gente teve que parar. Eu falei, irmãos, eu tenho que parar porque assim, eu estou exausto. Eu tive que falar, eu falei, pastor, assim, eu realmente estou numa semana muito pegada, por conta da loja lá, a Fabi, e aí eu também não queria
trazer problema pela questão do nenenzinho, que, tá sentindo também a nossa mudança. Eu falei, irmãos, eu tenho que parar. A minha vontade não é de parar, mas eu vou ter que parar. Né? Aí os irmãos pararam, porque senão, irmãos, ia dar 5 horas da manhã, não ia estar falando das escrituras, de verdade. Aí hoje no grupo, você testemunhou. A sua irmã me mandou mensagem no particular falando assim, ela me mandou mensagem no particular e falou assim, pastor Tiago, posso colocar uma amiga minha no grupo? É que o grupo já está em andamento, a gente já está no segundo tema. Eu falei, não pode, deve, porque as aulas estão gravadas, ela pode assistir de novo desde o primeiro, se ela tiver dúvida eu estou aqui, o pastor Anderson está aqui. E os irmãos que já aprenderam ensinam. E aí ela colocou a irmã no grupo, e ela falou assim, eu vou contar um pouquinho da história da irmã. E aí ela contou para mim, né, no particular, um pouquinho a história dessa irmã, que ela conheceu, e eu não vou abrir para os irmãos, porque é particular. Mas a fala da irmã Fabiana foi assim, eu fiz questão de compartilhar com o pastor Anderson, e assim, irmãos, o coração da gente, sabe, assim, ó, fumega, sabe, explode. É impagável. Né? É impagável, Everton. Ela chegando e falando assim, eu não podia fazer um convite diferente. Ela falou, porque hoje eu estou conseguindo abrir a Bíblia e sentir prazer de ler. E conseguir me conectar com o Senhor. Coisa que há anos eu não fazia. Eu nunca tive esse relacionamento com Deus. E hoje eu estou tendo. Eu estou recebendo, eu preciso compartilhar isso com alguém. E essa moça está passando uma dificuldade, e ela também é cristã, e ela também está perdida na fé. E eu não tenho coisa melhor para oferecer para ela do que o cuidado de vocês. Porque eu estou vivendo o Evangelho. Eu estou ligado a Deus. Irmãos, é impagável isso. Eu falei, pastor Anderson, não é quantidade. Não é você abrir um ministério e ter gente bufando para fora. É você ter uma pessoa sendo trabalhada numa pedra preciosa, pouquinho a pouquinho, de glória em glória. Porque é o corpo do Senhor ganhando força, irmãos. É mais uma ministra desse evangelho do reino. O Henrique, enfim. Eu louvo a Deus pela sua mãe. As pessoas que estão ali, irmãos, eles não faltam em um estudo. A irmã Kátia, a irmã Alana. Eles não faltam, irmãos. Pelo contrário, eles estão quando eu estava no meu primeiro amor. Vocês tinham que gravar isso todo dia. Eu falei, calma, irmã, também a gente precisa dormir. A gente precisa preparar. Mas é gratificante ouvir isso. Sentir isso. Não por nós. Eu não tenho nada para entregar de mim. Mas eu vejo a obra do Senhor. Sabe? Tomando forma. Exato. Fluindo, sabe? Graças a Deus. Quer falar alguma coisa, pastor Anderson? Ninguém quer falar nada comigo hoje. Irmãos, não é monólogo não. Monólogo é culto litúrgico. Aqui é bate-papo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão radiantes. Meu Deus. E às vezes o que eles não abrem comigo, mas já está. Para mim, nossa, eu estou é assim, felicidade. De verdade, eu. Aquilo que antes, né, eu achava que eles não dariam tanto valor, aí você vê a obra de Deus sendo feita no coração de cada um. Nas coisas improváveis, ele tornando improvável provável. Mas é aí que a gente vê o poder de Deus, a glória de Deus. A gente maravilhado muito gratificante de ver. No momento do ensino você vê eles maravilhados, o olho brilhando, né? Eu peguei o Henrique lá para... Você vai me ajudar. Você vai me ajudar. Mas assim, se envolver foi algo assim de Deus. Bom, os irmãos que estão no grupo ali, pode ver a irmã Fabiana até expressando a gratidão dela pelo que tem recebido. Porque no próprio dia, acho que ela mandou um texto, não foi? No mesmo dia. Foi. No mesmo dia ela já mandou o texto. E aí ela vê, olha o que fez a palavra. Foi impactante, foi poderoso. Irmãos, assim, eu não... Porque assim, ter glória na vida da gente, a glória, eu estou falando expressiva de Deus, na vida da gente que estamos estudando essas coisas, irmãos, já não é algo, já é algo até provável. Porque graças ao Senhor, Ele nos tirou da lei e nos colocou na graça. Ele nos tirou da cegueira e nos colocou no campo de visão. Agora, irmãos, eu me regozijo, não é com as coisas que eu aprendo. É muito bom aprender. É muito bom viver o novo. Eu também estou estudando pedras preciosas. Eu estou um pouquinho só à frente, talvez, do que os irmãos.
mas eu estou estudando para poder compartilhar. Você consegue entender isso? Pesquisa daqui, pesquisa dali, que é o que os irmãos fazem quando vêm ministrar. Missionária, Kaique, Samantha, Everton, Dani, Rosinha, enfim, pastora Shirley, Adriano, Lucas, eles todos. Quando vem ministrar é isso. Você aprende um pouquinho para você poder compartilhar. Não tão diferente. Estamos caminhando junto. Mas a glória mesmo, irmãos. Quando assim, se você quer ver algo assim mexer dentro de mim, é ver o Senhor trabalhando no improvável. Porque no provável já é notório. A gente vai ter uma revelação maiorzinha hoje. Vamos ter um encontro com uma pessoa provida de palavra, que tem mais literatura bíblica do que a gente, mas vai ser provável que a gente está caminhando já. Aí vem Mestre Daniel, vem Pastor Ronaldo, vem Pastor Eduardo, vem... enfim, as coisas acontecem. Mas você vê o Senhor bradando naquilo que é improvável, irmãos, para mim, assim, é motivo de parar, glorificar, exaltar, louvar. Hoje na loja eu gravava áudio com a sua irmã e eu parava assim no áudio, eu olhava a janela, eu já olhava passarinho de cor diferente, o céu de outra cor. É sério, irmãos. É sério, você precisa experimentar isso. De verdade. Parece que assim é uma coisa de Deus. E é poderoso, Amém? Vamos voltar então? Ou alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Eu quero. Quer? Pode compartilhar. Eu dou graças ao Senhor, porque, e os outros também aqui, né? Porque não foi por manifestação de poder de cura, poder de algo assim para benefício nosso, não que isso seja errado, mas em nenhum momento foi manifesto isso, pelo contrário, o poder foi da palavra, né? Poderia vocês estar fazendo outras coisas, manifestar outras coisas, fazer tudo aqui, a emoção, mas o Senhor tem usado vocês de uma forma de poder que é a palavra do Senhor, né? Você vê a Fabiana, que é a irmã da Adriana, não foi dizendo sobre a vida dela, não foi nem dizendo que Deus vai mudar a vida dela, foi através de um estudo, né? E eu louvo ao Senhor por isso, né? Porque muitos querem sinais e o Senhor não quer só isso, Ele quer transformação de vida, porque sabe que nós somos difíceis. E eu dou graças ao pastor Anderson, porque por ele eu ouvi do reino sem se entender. Dou graças a você, Tiago, porque eu vi o Senhor te transformando, eu caminho vendo, e eu pude ver o quanto o Senhor te transforma. Você me conheceu espírita? Conheci você espírita, mas assim, ainda assim é o Tiago, brincalhão, amoroso, né? E eu dou graças ao Senhor por isso, porque não foi através de sinais e prodígios que Deus tem usado vocês. E eu glorifico pela vida de cada irmão. Porque eu sei, irmãos, de verdade, assim, eu não tenho dúvida. Talvez a gente não olhe para nós, assim, o caminho, onde nós estamos. Porque a gente realmente tem dificuldade de olhar para trás. Mas eu vejo pedrinhas preciosas na vida de todos nós, na minha, na sua. Coisas já maravilhosas que aconteceram. E o Senhor tem muito mais. Muito mais. Eu só glorifico mesmo e exalto, sabe, o nome do Senhor por cada vida. Porque evangelho sem, por exemplo, na minha, eu vou falar por mim, evangelho sem vocês não existe. Porque é unidade. E é um ajuntamento. Então, não adianta. Ainda que eu não beba, não fume, não me prostitua, né, viva bem financeiramente, viva um casamento bom, mas não tem sentido. Nenhum. Entendeu? Eu preciso de nós. Eu preciso do coletivo. Eu preciso de você precisa de mim. A gente só precisa aprender isso todos os dias, porque às vezes eu esqueço também. Eu estou falando, mas às vezes eu esqueço. Porque eu ainda estou em processo. Muitas das vezes eu já olhei, e muitas das vezes até para com a vida de vocês, irmãos. Porque eu testemunho, vocês sabem que eu sou uma boca aberta, né? Nisso aí o Senhor ainda não sei se ele vai trabalhar uma hora, mas assim, tem hora que dá raiva, ira, dá vontade de bater. E aí eu falo, já desisti desse irmão. Pode você ver? Como é que pode desistir de quem? Eu estou desistindo de mim. Não é mais esse irmão, é desistindo de nós. Entendeu? Aí você respira fundo. Mas é um momento de estresse, é um momento de, né? Realmente de
de decepção, desilusão. Somos humanos e ainda estamos num corpo de carne corruptível, né? Mas a glória vai nos tomar dos pés da cabeça, de dentro para fora, né? Do alfa ao ômega, certo? E assim, irmãos, né? Se você pegar, por exemplo, na questão de todas as pedras preciosas, voltando, né? Todas as pedras preciosas, não só o diamante que tem como elemento predominante o carbono, mas a maior parte das pedras preciosas, elas passam pelo mesmo processo. São matérias que não têm valor nenhum, que passaram. E isso é comum entre todas. Tem outros processos. Tem pedra, por exemplo, que é forjada também pela temperatura depois do quente e o frio. E a quantidade de vento, a quantidade de oxigênio. Tem umas com menos oxigênio. Mas o que vai ser equivalente em todas é pressão e fogo. Todas, pressão e fogo. Passou por pressão e fogo. Entendeu? Ou, não teve o fogo, mas teve a pressão. Entendeu? Pressão e fogo. E assim, muitas das vezes, é uma areia. A matéria-prima é areia, mas por receber muita pressão e fogo, se tornou uma pedra preciosa. Você entendeu? Uma areia, um cal, uma rocha, tem valor, mas recebeu pressão e fogo, né? Por tempo, e não é pouca pressão, não é pouco fogo. Por determinados anos, se torna coisa linda de se ver. Entendeu? Então é isso que o Senhor Deus está fazendo na nossa vida. Nos proporcionando pressão e fogo. Talvez você não gostaria de estar sabendo isso hoje, mas assim, é a palavra, irmãos. Pressão e fogo tem reservado para mim e para você. Eu vou trazer algumas curiosidades aqui. Vamos voltar para a palavra. Alguém queria falar? Eu acho que eu vi alguém levantando a mão. Por exemplo, a gente às vezes, igual sempre é tratado, né? Às vezes a gente pode, beleza, tô aprendendo e tal, e a gente fica conformado com isso. Mas é o que o senhor está falando, às vezes nós mesmos temos que colocar pressão na gente. Exato. Fala assim, poxa, eu tô muito, né, tô numa temperatura aqui meio tranquila, né? Então, por exemplo, a gente está tendo uma oportunidade, eu fui convidado, né, para se reunir dia de quinta-feira com os irmãos, numa casa. Então toda quinta tem célula, né? Top! E eu ponho no status, né? Segunda também lá no Santa Clara. Eu quero estar envolvido, quero pôr pressão, entendeu? É isso. Porque, por exemplo, tem uma menina lá que ela tá saindo da bruxaria e tá indo lá. Meu Deus. Entendeu? Então, tipo assim, o Senhor, ele espera de nós esse espaço. Não que ele tenha expectativa, né? Mas é exatamente a gente ir nesses caminhos, né? De mostrar a verdade do Evangelho. Olha, existe um Deus que não mexe com magia, ele mexe com fé. Né? Ele se move por fé. Meu Deus. Né? Então, ela está conhecendo, né? Ela está indo lá ainda, mas tipo assim, a palavra que a gente lançou é o quê? Não precisa você sair de lá agora. Só vem, do jeito que você está, fazendo o que você faz. Porque é o próprio Espírito que vai trabalhar. E a palavra, né? Então, é uma questão que, assim, é inédito para mim, né? Lidar com esse tipo de situação. Mas quem trabalha é Deus, né? Então, deram oportunidade para mim falar lá e já viu, né, irmão? Não tem como Mas deixar de falar dessa verdade, né? Exato, e glória a Deus. É isso que alegra. Esse caminhar, esse transbordar. Exatamente. E a gente tem que sair do conformismo, né? Mas você já ganhou algum apelido? Eu? Um apelido negativo? Tá brincando? Mas Ainda não. que bom, né? Que eles recebam de cara, né? Que não precise passar por esses adjetivos que a gente não gosta muito. Né? Mas também não se surpreenda caso algum irmão passe por isso, né? É normal, por isso que eu falei, ser crente mesmo não é fácil, não. Tem que esperar isso aí. Tem que esperar. Nem sempre vai ser que lá todos aceitem mesmo e recebam. Isso daí é majestoso, que mais pessoas possam ser assim. Mas se não for também, irmão, não desiste. Vai em cima. Vai valer a pena. Sabe por quê, irmãos? Ó, quanto tempo eu e o pastor Anderson, né, propagamos esse estudo aqui para os irmãos? Quanto tempo você já caminha estudando conosco? 2 anos. Quantas pessoas diferentes você vê?
Só que assim, irmãos, no meu coração e no coração do pastor Anderson, eu não sei você, mas irmãos, assim, ó, a gente fala todo dia. E todo dia que a gente fala acerca da obra do Senhor. E todo dia a gente está pensando em alguma estratégia para poder propagar esse reino para as pessoas. É incansável, irmãos. Só que esgota, desgasta, nossa mente fica assim, de verdade, irmãos. Porque chega uma hora que a gente fala assim, poxa vida, o que eu podia fazer? Porque a gente vai vendo a realidade. Sabe, irmão? Sabe que você entrar num lugar e você vê pessoas sofrendo, batendo a cabeça, você tendo remédio, você tendo a cura, mas você não sabendo, né? Senhor, eu já tentei isso, não deu certo, eu tentei aquilo, mas eles estão errados, ainda está sofrendo. E aí, irmãos, é algo assim que desgasta a gente. Você sabe o que eu estou falando, né? Porque é o que você está fazendo. E eu sei que outros irmãos estão fazendo também. Seja no seu ambiente de trabalho, seja dentro da sua família. É câncer, irmãos. Ou você não passa por isso dentro da família, dentro dos amigos de trabalho, vencendo preconceitos, vencendo um monte de ideologias. Eu sei que vocês passam também. É difícil, aí você fala assim, puxa vida, aí às vezes parece que Deus abriu a oportunidade, você tem lá uma brechinha para falar, mas aí parece que quando começou aí já desanda de novo, aí você fala, oh meu Deus do céu, tava indo, e travou. Pode falar, Dani. Aí a glória, eu gosto disso. Então, você falando dessas coisas que a gente passa no trabalho, né? No trabalho eu falo, né? A loja bastante gente, né? Cada um mais difícil que o outro, né? E eu sempre, já conversei com você, com a Fabi, eu sempre me perguntava, o que eu tô fazendo aqui, né? Tipo assim, eu não consigo entender, né? O que eu tô fazendo aqui. A Fabi sempre acalma, mas depois volta de novo aquela... É verdade. Então, eu penso assim, eu cheguei a essa conclusão, na verdade, né? A primeira pressão ser vencida é em nós, porque às vezes a gente, é como eu já falei até conversando com ela, às vezes a gente estuda, e chega naquilo que você falou, né, no início, a gente chega assim, mas por que eu tô aprendendo tanto? Parece que eu não tô tendo a oportunidade de falar, né? Tipo, e não é falar aqui, porque aqui todo mundo escuta, é falar pra quem não sabe, né? Aí eu falei assim, não sei o que tá acontecendo aí com o Tiago, eu acho que eu tô meio opaca aqui no meio, né? Tudo bem. Aí, eu acho que assim, a primeira pressão é nós, porque a gente, tipo assim, a primeira cobrança é em nós mesmos, porque às vezes a gente sabe, às vezes não, na verdade a gente sempre sabe, né? É que a gente escolhe caminhos diferentes. Então eu penso assim, as conclusões que eu cheguei em mim, né? A gente sabe o que deve fazer, aí vem aquela pressão, vem aquele monte de vozes na sua cabeça, e eu falo, hoje eu entendo, né? A gente vai colocar pra gente ser testado. Tipo assim, você aprendeu? Então vamos ver se você vai aprender mesmo, né? E aí hoje até inclusive, espera um pouquinho, inclusive lá tem muitos católicos, e aí eu olhei assim, eu falo porque eu já fui católica, né? Eu vim desse meio, tem um cerco de Jericó, alguém já ouviu falar? Aqui em Espanha? Sim. Lá na São Benedito, e era onde eu ia. Eu ia 7 dias da semana, que era aquele monte de gente, eu passava aquele negocinho na igreja e tal, né? Aí tem uma pessoa muito difícil na loja falando. E tem os cristãos, né? Que a gente junta também, eu falo, junta tudo panelinha. Os crentes de um lado, os católicos do outro. Aí ela começou de manhã. Nossa, olha pra você ver que coisa linda, e não sei o que, mostrando assim, né? Aí eu olhei assim, falei, Senhor. Aí a Miriam veio e falou assim, Dani, parece que é o diabo, né? Que fica mostrando pra nós. Nós não interessa saber o que passa na igreja dele. Eu falei, Miriam, eu já fui nessa igreja. Eu também era igual ela, né? Adorava ver um reteté, não entendia nada, morria de medo, mas tipo, adorava ver. Aí hoje, ela contando assim, né, eu falei assim, Senhor, dá oportunidade para uma pessoa muito difícil, muito, sabe aquela pessoa difícil? E aí ela falando, que o meu padre é exorcista, porque lá a gente, tipo assim, que a gente fica adorando a Cristo, mas a gente não pode tocar no altar. Eu falei, mas por que não pode tocar no altar? Porque o altar é só Cristo que fica. Como que é na sua igreja? Eu falei assim, quando o Espírito do Senhor, ele quer trabalhar, como você está dizendo aí, ele inunda a igreja inteira. Não tem lugar mais importante. Não tem, tipo, que eu não posso ir no altar, ou no meio, ou no fundo. Não tem essa. O Senhor vive dentro de nós, né? Aí ela, não, porque lá começou a manifestar um rapaz que era um espírito de prostituição, um espírito não sei do que. Assim, e ela falando assim, nossa, como se, tipo assim, nossa, que é o meu padre que faz isso, que ele é exorcista. Nós não podemos fazer isso. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, olha pra você ver como que a gente é cego. Porque aos tempos atrás eu acreditava a mesma coisa, que eu também não tinha esse poder. E eu falo, mas nós temos esse poder, porque não é nós. É o Senhor que habita em nós que faz a obra, que se a gente fizesse, precisava de Cristo.
Ela, não, mas não é assim, tem que ter todo um preparo, tem que ter todo... Nossa, eu falei, Senhor, será que agora é o momento, né? Aí comecei a conversar um pouco com ela, e aí eu falo, bem assim, né? Você tá lá horas, não entra uma alma viva. Você começa a falar do Senhor, pronto. Ixi. Aí você, é a sua vez, não pode ir passar, tô ocupado agora. Tô fazendo outras coisas mais importantes. Mas eu vejo assim, como as pessoas são cegas, né? E eu falo de mim também. Eu também ia, assim, 7 dias lá no São Benedito. Era mais crente que hoje. Se duvidar, Então, você entendeu? não, eu tô falando por mim mesmo, porque É. quando eu também tava na religião, você vai porque você acha que você tem que ir semana toda. Hoje tem 2 cultos e o povo falta. Falta, exatamente. É nesse sentido que eu tô falando, tá, irmãos? Sim. Não é? Eu falo, eu vi no caso, né, em mim mesmo, eu falo assim, eu era desse jeito, que ela me encantava, me enchia, me brilhava os olhos, sabe, de ver aquele momento, daquele negocinho passando. Pra mim, eu achava que só aquele momento que passava, que Jesus passava ali, né, não tinha hoje, graças a Deus, o entendimento que a gente tem, né, de que o Senhor habita dentro de nós e tudo isso que nós temos, né. Aí ela fica admirada, nossa, por que meu pai é isso, meu pai é aquilo? E como que funciona na igreja de vocês? Aí toda hora, olha pra você ver, aí filma. Olha você ver que coisa linda, que não sei o que. Aí eu falo, meu Deus do céu, agora eu preciso de um cliente nessa loja me tirar disso aqui. Agora eu preciso do cliente, né? Porque, tipo, nossa, você fala, não entra, mas você não escuta. Ele não escuta, não quer escutar de jeito nenhum, não aceita. Escuta e quer que a gente escute. Exatamente, você Exato. entendeu? E aí eu falo assim, a gente, por exemplo, é só o Senhor para nos dar sabedoria, porque dá vontade de você dar umas burdoadas nas pessoas. A Assim, sabedoria né? da força, né? É. Porque, tipo assim, a gente não tem mesmo interesse em saber o que passa nas igrejas, a gente tem interesse em saber o que as pessoas buscam. Se elas Sim. querem uma mudança, Sim. ou se elas não querem uma mudança, alguma coisa do tipo assim, né? Ah, não, porque eu vou, porque não sei o quê, porque às vezes aqui vai vir um na segunda-feira, que é melhor ainda que o meu, não sei o quê. Mas isso tem na igreja evangélica também. Tem, é lógico, tem. Infelizmente, né? É o que mais. É o que mais tem. Ela falou como que funciona, né? A gente vai dar uma pincelada porque, tipo, não adianta. Não adianta. Ah, mas é porque lá a gente tem, porque o nosso Deus é colocado ali. Eu não sei como é que chama aquele negocinho, que tem uma bolinha branca e tipo um sol. Aí eles falam que ali é o Espírito Santo. É o que representa. É. Aí eu peguei e falei Jesus. pra ela, eu falei assim, mas o Senhor ele não é preso nesse objeto, né? Ah, mas é que não sei o quê, porque ali. Aí eu falei assim, não, só você lembrar de Dagon. Olha o que acontecia com Dagon. As pessoas idolatrando ele e todo dia ele começou a tacar no chão. E quem que derrubava? Né? Aí a gente foi contar mais ou menos a história por cima, porque não, você fica o dia inteiro. Aí ela, não, mas não é isso que acontece, assim, é isso que acontece. Porque eles quiseram, né, meio que colocar um deusinho perto do Senhor, né? E o Senhor não admite, só que ele não precisa estar num corpo de gesso, nada disso, né? O Senhor habita em mim, habita, né, em você, no caso, depende de quem que você está servindo, né? Ah, mas ela fica brava, ela fica irada. Tipo assim, nossa, não é assim, que não sei o que. Eu falei, tá bom. Cada um segue, né, o que acredita, mas o que diz a palavra do Senhor é isso, né? Mas eu vejo assim, como a pessoa sofre por falta de conhecimento. Sofre. Por falta de conhecimento. E no pior, não aceita. Não aceita. Graças a Deus, daí veio outras pessoas, nossa, mas eu nunca vi essas histórias. Nas igrejas que eu vou, eu não escuto essas histórias. Eu falei, vocês precisam na minha. Eu só você na minha. Aí eu disse, não, porque Onde eu venho tem mais, né? Aqui da onde veio essa tem mais. Mas agora você imagina, você tá entendendo o improvável? Imagina você ver, não importa se você, porque tudo é semente. Sim. Agora imagina, tipo, daqui a, que seja uma semana, né? Mas uma semana, um mês, um ano, você vê ela falando assim, puxa, a glória de Deus. Meu Deus, aí você vai lembrar dos dias, você vai falar assim, ô Senhor, é a maior dádiva que a gente tem. Mas pode continuar. Aí ela começou a falar da Sandra Suraki, que era Iá, porque ela também é crente, olha o crente que é, não sei o quê. Falei assim, nós não estamos na posição de julgar ninguém. Eu não posso julgar ela não pode me julgar, só o Senhor. Quem? A Andressa Suraki, que era crente, aí agora Era da desviou. Universal lá. Ah, tá. É. Aí eu peguei e falei assim, eu nem sigo esse tipo de pessoa, porque eu falei, não, se é uma coisa que não agrega, você não deve seguir, porque senão o Exato. próprio Instagram vai trazer mais daquilo pra você. Exatamente. Entendeu? Então eu falei, o que eu vou ficar seguindo? Aí eu falei pra você, mas a gente vive na igreja, não sei o quê. Eu falei, filha, aquele é um templo. A igreja somos nós é que temos que ver como nós estamos aqui, como está o nosso pensamento. Porque às vezes a gente não fala, mas a gente está julgando, né? Eu falei, eu não sou ninguém para julgar ela. Nem você, nem mim, só o Senhor. Só Ele tem a moral
de julgar mesmo uma pessoa, né? Aí eu fico assim, aí eu apresento a Miriam, que é cristã, o Elias e tal. Aí eu falo assim, pra você ver como que é, né? Eu falei, meu Deus, como muitos serão realmente chamados e pouquíssimos escolhidos, né? Sim. Mas graças a Deus, através dessa confusão, né? Que não parece que acaba em confusão, outras pessoas, né? Que tipo assim, que também são cristãs e tudo, mas que não tem o nosso conhecimento. Aí eu falei, né? Mas acaba escutando também, né? Escutando. Acaba, você acha que não? Escuta. Ela falou assim, nossa, mas aí eu dei uma pinceladinha, né? Na parte de escatologia, nossa, mas eu não vi isso. Nunca escutei falar disso. Eu falei, então, só você ir lá, que lá os pastores ensinam. Porque, tipo assim, a gente, é aquilo que você falou, o Anderson falou. Tipo, que a gente não busca aprender, ensinar, né? Tipo assim, a gente não busca, tipo, o Senhor nos capacita a ensinar, né? Aí eu falo, de repente, o Senhor coloca umas pedras, uns carvão desse no caminho. Você fala assim, nossa, literalmente, eu tenho que aprender, eu tenho que buscar mais. Mas é assim mesmo. Mas é complicado, viu? Eu falo assim, a igreja lotada e tudo. Aí pergunta, como que é a sua igreja? Tem louvor na sua igreja? Tem não sei o quê? Mas é o que eu estava falando até há pouco, né? É a quantidade. É a quantidade. E eu até quero aproveitar o que você estava falando, até para compartilhar algo com os irmãos dentro disso também. E tudo tem. E eu fico muito feliz de ouvir isso dos irmãos, de verdade. Você vê que se deixar, eu acho que todo mundo tem para falar. É que os irmãos não falam porque não quer mesmo, né? Porque tem que destravar a circuncisão de língua. A língua só destrava na hora do café de alguns, né? Mas dá longe. Ou depois o que acontece é o seguinte, aí aqui fica mudo. Aí no outro dia tá, pastor, isso aqui é o WhatsApp. Eu falo, mas por que não falou ontem? Aí agora, né, que ainda parece que tem que dar a resposta tipo padeiro, né? Você tem que pegar e já entregar pronto, quentinho. Mas amém, irmão. Mas assim, ó, é engraçado e assim, é magnífico, né, irmãos? Esse negócio de ser cristão, né, no nosso dia a dia. O pastor antes viu, ontem o senhor foi na loja, foi ontem que o senhor foi na loja, né? Aí quando o pastor chegou ontem na loja, ele foi, acho que resolveu alguma coisa no centro, deu uma passada, que agora não é vizinho também, né? Aí ele passou lá, aí chega lá, a Fabi tá fazendo o quê? Entrevista, né? E aí entrevistando e tal, e ela, amor, fica com o Giovanni e tal, que hoje é 2, 3, sai um e entra outro. Daqui a pouco ela, papá, de onde você é de Bragança, tal e tal, porque não sei o quê, porque no livro de Gênesis, não sei o que, eu falei, por que isso é entrevista? Irmãos, daqui a pouco foi 20 minutos falando de Bíblia pra pessoa e desse jeito, não. E os outros lá embaixo, os outros esperam. E aí não sei o quê, porque é Apocalipse, que não sei o que lá, e o negócio... E eu já virando pastor, falando, pega o terno, pega a gravata, vamos fazer culto nessa bagaça aqui. E aí, né? E não é desse jeito, né, irmão? Mas poderoso, irmãos, assim, o negócio já caiu pro lado da fé. E vai, irmãos, vai, não tem hora, não tem momento, não. É o que a Dani estava falando, né, Dani? Não tem momento. Entre o cliente, não, depois pode ir. Eu também, desse jeito. Eu também já, e aí assim, tem momento também que a gente acerta, tem momento que a gente erra, tem momento que a gente dá bola fora. Aí ontem, começou um menino lá, graças a Deus, esse menino top, irmãos, ele tem 11 anos de Vila Rocha. E aí ele manja tudo. E o Senhor colocou ele, pra você ter uma ideia, ele negou o pedido do dono de tudo, que era o meu ex-cunhado, né? Negou o pedido do cara, falou, não, pra vocês eu trabalho. E aí todo mundo lutando pelo menino, o menino falou assim, não, pra vocês eu fico. Eu já conheci ele era de outra, ele foi gerente geral da loja que hoje a gente está assumindo lá. E, meu, o menino é lindo de ver, um cara que realmente trabalha, sabe, irmãos? Não tem preguiça não. Faz e assim, mudou o ambiente da loja. E aí eu fui lá, ontem eu fui na cozinha, fui até parabenizar ele, chama Lucas. Né? Totalmente oposto do Lucas que a gente tem. Brincadeira, meu. Eu sempre, o Lucas tem galardão no reino, cara. De verdade, que eu não gosto dele. Tem orelha? Tem. Mas eu cheguei lá na cozinha e falei pra ele, eu chamo de Luquinha também, falei, Luquinha, cara, nossa, cara, que vibe, diferente e tal, não sei o quê. Aí ele se formou, na verdade, em design. Ele sabe que eu também sou formado em design gráfico, minha profissão, há muitos anos. E aí ele falou assim, cara, dá pra você me dar umas dicas, tal, não sei o que, não sei o que. Aí ele foi falando, eu falei, irmão, eu tô por fora da área. Sou formado nisso, mas eu tô por fora. Tem muito tempo que eu não trabalho, né? Já tive muitos clientes em Atibaia, já tive meu negócio de design gráfico em Atibaia, mas hoje
minha praia. Ah, mas no Vila, você não é o design? Eu falei, não, na verdade eu sou diretor de marketing, né? Eu tenho design que trabalha pra gente aqui no Vila Roxa. Aí ele falou, não, eu sei do design, eu achei que você fazia também. Eu falei que você dirige o marketing, eu também sabia. Mas eu achei que você trabalhava também. Eu falei, cara, eu faço uma coisinha ou outra, eu mostrei pra ele, faço particular. Que às vezes é um escudo igual, escudo da escola, camisetinha, sabe? Os negócios nossos aqui. Mas não faço profissionalmente mais. Ah, tá, aí ele falou, mas é que o seu intuito de trabalho, eu falei, irmão, você não sabe o meu intuito de trabalho. Aí ele falou, aí ele foi chutando, né, as coisas, não, eu falei, cara, o que eu quero de verdade, eu tô aqui para ajudar minha cunhada, também tá ajudando, enfim, tá sendo um desafio, tá sendo um processo, né, peso e fogo, e peso e fogo mesmo, irmão. Se eu contar pra vocês, coitado, assim, até o neném sobrou até pra ele, porque a gente sofreu. Teve dia que eu tive que trabalhar no caixa, aprender a fazer os negócios na cozinha, ao mesmo tempo dando conta do meu trabalho, Fabi deixando o neném do lado, pendurado no cabide para ele não sair correndo e fazer as outras coisas de verdade. E ele sentiu, a mãe viu, né, que ele chegava aqui, a gente que nem zumbi, porque o gerente geral lá pediu demissão, aí a Laura Caixa pediu demissão, aí um cara que a gente acabou de contratar faltou, e aí assim, tinha 2 pessoas para atender uma loja, véio. A gente olhou e falou assim, fecha a porta e não trabalha hoje, ou vamos ver o que dá? Vamos ver o que dá. E aí o negócio, assim, irmãos, estamos cortando 2. E aí esse rapaz, depois que ele chegou, o ambiente, graças a Deus, mudou. Enfim, ele perguntando, eu falei, irmão, na verdade, assim, a gente tá fazendo tudo isso daqui, a gente tá na correria, mas o meu negócio é a obra. Aí ele falou assim, sério? Eu falei, sim, então, o meu negócio é a obra. Aí começou, e a gente na cozinha conversando, tava mais brando ontem, no horário que eu tava falando com eles. E aí ele falou, meu pai é pastor. Olha pra você ver. Aí eu falei, Eu falei, você é cristão? Aí parecia um carro, sabe carro quando é carburado e não pega? Você é cristão? Eu tive que perguntar de novo. Eu falei, você é cristão? Irmão, só responder sim ou não. E aí ele pegou e falou assim, não, que eu não vou na igreja. Eu falei, não te perguntei se você vai na igreja. Estou perguntando se você é cristão. Aí ele parou, fez assim, pum, né? Abriu a tela preta, erro, né? Aí eu removi a pasta para lixeira e falei, sai pau do Windows, né? Aí eu peguei e falei assim, amado, estou perguntando se você crê em Cristo. Não, eu creio. Aí olha o que eu falo, né? Porque nessa hora, acho que vem o diabo nessas horas. Falei, eu estou perguntando se você é cristão ou vai dizer que você é ateu? Aí beleza, né? Falei para ele, só que eu esqueci que tinha mais gente na cozinha, né, irmão? E aí ele falou assim, não, eu sou cristão, porque a gente, não, realmente, tem que acreditar em alguma coisa, tem que ter fé e tal. Aí tinha um outro menino, eu falei, e você, Diego? Aí ele me olhou assim, falei, deu. Falei, você é ateu. Falei, meu Deus do céu. Falei, mas eu amo todo mundo, viu, Diego? A Bíblia ensina, não, a gente não tem distinção de nada e tal. Mas eu falei, olha pra você ver. Foi pressão pra todo mundo. Foi pressão pra todo mundo. Você é ateu? Sou. Eu falei, não, mas a gente ama do mesmo jeito. Né, Lucas? Não, sim, com certeza. Olha, você vê o buraco que a gente enfim. Que é uma Bíblia. Mas, assim, é um menino que é o que o pastor André sempre me ensinou. Mesmo o Diego, assim, ele viu que, na verdade, eu não feria. Mas se eu falo alguma coisa contrária ali, irmãos, podia ter dado ruim, entendeu? Eu acho que eu não falei assim desse jeito. Eu até expliquei depois pra Fá como eu falei. Ela falou, não teve nada demais mesmo. Não falei assim, não vai dizer que você é ateu. Eu falei, você não é ateu, né? Acho que foi alguma coisa assim, né? Aí ele pegou e falou assim, não. Aí quando eu falei você, Diego, pensando nele, eu falei, sei lá, sou católico e tal. Ele falou, não, eu sou ateu. Te achamos, né? Mas... Como ovelha muda. Mas você vê que é um menino que olha muito pra gente, irmãos. É o que o pastor Leandro sempre ensinou pra gente. Não precisa pregar, abrir as escrituras, não. Precisa só viver o evangelho. Nós não fomos feitos, né? Nós não fomos feitos vitrola. Nós lemos aqui hoje. Fomos feitos espelho para refletir a imagem de Deus. É vitrola, não é falando, é vivendo. Consegue entender isso? Não é falando. Muitas das vezes não vai ser falando, é vivendo. Aí quando é a oportunidade você fala, aí respinga, irmãos. É igual quando você come cachorro quente, sai molhado tudo de vermelho, né? Menos o prato, tem molho até pro olho, né? É assim. É o evangelho. Você começa a falar e respinga, aí um outro passa e fala,
que Bíblia ele está lendo. Aí é desse jeito. E aí você vai ganhando. Você entendeu? E é isso. E foi o estudo. Aí já. Foi o estudo. Bom, começou. Foi o estudo. Tem mais 3 minutos, não, 7 minutos para as 9h30, mas eu não vou avançar não. Eu vou parar por aqui, hoje eu vou ser totalmente Só mais uma coisinha de agora, estuda só. pode falar, os irmãos ficam à vontade. Porque tudo isso faz parte, irmãos. A gente tem que. Não é coisa preparada não, isso daqui. Eu não sigo roteiro, não, pelo amor de Deus. Aí depois que a gente terminou esse assunto, ela saiu e tava conversando com a outra menininha, porque vai na igreja, mas não. Tipo, só vai na igreja, né? Aí eu lembrei, tipo assim, pra saber como que a gente é falho. Eu falo, a pressão é em nós mesmos, porque a gente acha que a gente tá melhorando, aí a gente volta e fala, meu Deus, eu não tô melhorando coisas que nenhuma. Parece que tô piorando, né? Eu falo, tipo assim, aí eu entendo às vezes, tipo, o porquê não parar naquele lugar, porque é muito difícil. Você estava falando isso com a Evangelista, se a gente jogar no mundo, o mundo tá aí para nos confundir, e aí é aí que tá, assim, o que a gente, claro que a gente vai remar, né, literalmente, ou o mundo, ou aquilo que a gente segue, que a gente crê, né. Mas eu falo, mas a gente desgrama desse mundo, né, às vezes a gente, tipo assim, você se deixa levar, quando você pensar que não, você já tá no mundo. Aí lá tinha um rapazinho, quer dizer, a gente lá na loja, tipo assim, gay, a gente sempre fala 47, entendeu? A gente nunca fala gay. Nada disso. Tipo assim, uma coisa mais básica. Mais matemática. 50, né? É mais matemática. 47. Aí tinha um 47 que ele sempre vinha na loja e me caroçava. E eu atendia ele super bem. Aí um dia eu me pegou um dia que eu não tava bem. Falei, hoje eu tive bem, Marcos. Ficou, Marcos. Ficou. E a loja bombando e eu presa no 47. Eu falei assim, isso é possível, né? E aí eu comecei já a ficar estressado com ele. Porque aí o olho começa a crescer na onde? No dinheiro. Você tá vendo, tipo assim, várias notinhas indo embora e você tá ali. Tipo, eu preso no 47. Falei, mas será? Aí ele, por fim, me enrolou de novo. Eu vou ver, então depois eu volto. Nossa, de novo. Aí eu desci brava ainda, né? Depois dessa eu vou até almoçar. Aí eu desci pra almoçar e tal. E assim, você vê, daí estressada. Passou, acho que foi na sexta. Quando foi segunda-feira, eu futucando no Facebook, quem que aparece lá nos falecidos? O 47. Eu falei, meu Deus, o menino morreu. Ele tipo, se matou, né? Você não orou pra ele morrer, não? Não, mas eu fiquei tão mal. Não, porque eu vai falei, saber, tem gente que ora, Senhor, tira esse daqui. Não, mas eu fiquei mal. Eu falei, só pra você ver, né? Se eu soubesse que ele ia morrer, eu jamais tinha tratado a última caroçada dele mal, né? Tipo, você não tá vendo mal, mas eu não dei muita atenção pra ele, eu tava de saco cheio dele. E aí o bichinho, tipo assim, morreu, mas eu fiquei tão sentida, eu falei, tá vendo? Eu não fui uma boa cristã no último minuto de vida do menino, né? Tipo, vai saber se eu até não colaborei, tava num dia mal. Não, aí eu comecei a vir essas paranoias na cabeça, eu falei assim, gente, como que pode, né? Tipo, ele tava, sexta-feira o menino tava aqui, como assim? Ele se matou, acho que de sábado ou domingo, uma coisa assim. Nossa. Aí eu fiquei tão mal, eu falei, tá vendo? Eu fui confundida. Tipo assim, olhei pro mundo e esqueci de quem eu era, né? Sim, que mas é real. O discernimento, né? Aí eu falo pra você, olha por que a gente vai parar em certos lugares. Você deu pra você ver que você realmente é aquilo que você julga ser, na verdade, né? E aí a gente fala assim, aí ainda é aquilo, né? A gente nunca sabe. Eu tô aqui, daqui a pouco eu desencarno, que nem ele. Sim. E aí eu falei que quando eu fui no último momento dele, fui nada. Tipo, tava, eu tratei mal, mas não tratei ele bem, entendeu? Tipo assim, nossa, vai embora, né? Me deixa aqui. Mas eu fiquei sentindo, viu? Eu falei assim, olha, Senhor. Aí na hora eu lembrei, falei, você tá vendo? Se eu soubesse que ele ia morrer, aí na hora vai no meu coração, mas a gente não sabe. Exato. Um dia eu me nem o nosso, nem do próximo, né? Eu fiquei muito mal, viu? Eu falei, nossa, meu Deus, depois vocês falaram que era um pastor, que eu fui péssima, né? Naquele dia, talvez o último dia dele, assim. Confessar, né? Quase isso. Eu vou dar umas rezas. Não, mas eu falei assim, eu falei, Senhor, né? Nossa, eu imaginei isso. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Como a gente ainda vive no mundo, tipo, sim, não, sim. seu olho cresce, quem isso aqui não tá. Eu pensei no quê? Mas a estratégia... As notinhas indo embora, entendeu? Sim. E a estratégia do mal, Dani, é realmente nos cegar e nos fazer perder tempo. As pessoas têm uma facilidade em perder tempo. Ó, eu comentei ontem com um pastor.
né, quando ele foi na loja. Porque ele chegou na loja, ele falou assim, você viu o grupo lá? E a gente já sabe que grupo que é, né? Aconteceu, eu não vou estender, tá? Vou resumir, mas assim, aconteceu que um rapaz lançou um vídeo de uma mulher que eu nem sei o nome, eu não conhecia, eu fui saber pelo vídeo mesmo, que ela disse que ela é uma cristã, e aí ele colocou um TikTok dela. Eu não ia assistir, irmãos, de verdade, eu não ia assistir. Falei, não vou assistir. Porque pelo encarte do vídeo, assim, eu falei, não vou perder meu tempo, porque eu não gosto de perder tempo. Mas começou um pau, pedra, chicote no grupo, que eu falei, agora eu tenho que ficar por dentro desse negócio, né? E aí o diabo quis tomar até meu tempo. E aí eu entrei para assistir o vídeo. Nunca tinha visto essa mulher. E ela fala, irmãos, assim, a fala dela nos surpreende. Porque ela fala assim, eu creio em Jesus, eu sou apaixonada pelo Senhor Jesus. Deve ter sido Andressa. Não sei se é. Eu acho que é Andressa, porque ela fala isso. E ela falou, aí ela fala assim, só que eu sou prostituta. É Andressa. Só que com P-U-T-A. Desse jeito. Ela fala, eu sou, e eu sou, só que eu creio que a salvação é pela fé. E eu sei que eu estou pecando, eu sei que eu estou errando, eu sei que tem punição pela minha vida, mas a minha redenção está garantida no sangue de Jesus. E eu prego o evangelho para os meus clientes. Ela falou assim, e aí pergunta um monte de coisa para ela, ela fala assim, eu faço. E aí até numa das conversas falaram assim, você se considera ninfomaníaca? Ela falou assim, não, ninfomaníaco é aquela que faz os atos sexuais e depois sente arrependimento. Ela falou, eu gosto. Não é? Mas irmãos, aí começou uma coisa lá no grupo e não sei o que, e um acha que ela vai perder salvação. Eu falei, irmãos, para de olhar para a vida do irmão. Não interessa se ele vai ser salvo, se ele não vai ser salvo. Deixa ele, poxa. O Senhor Jesus Cristo, amados, deixou uma missão para nós. Uma única. Para não ter problema de confundir, o pessoal consegue tropeçar. E de fazer discípulos. Não pediu para você julgar, não pediu para você, será que vai, será que não vai? Irmão, isso aí não é trabalho nosso. Se ela creu, não, mas eu acho que assim, é falta de vergonha na cara e vontade de trabalhar. Ô irmãos, é perder tempo. Até eu ler um comentário do infeliz desse irmão. Infeliz que eu digo o comentário, né? Porque, irmãos, se a salvação é pela fé, se ela creu verdadeiramente, recebeu o Espírito e for ser salva, glória a Deus. E se não for, irmãos, eu não tenho nada com isso também. Eu tenho que continuar fazendo discípulo, pregando, levando o Evangelho. Agora, por que em vez de ficar julgando a vida da pessoa, não vai fazer a obra? Está aí colocando e questionando, que está viralizando, irmão. Deixa o trem para lá, ué. Foi bem do jeito que você tinha falado, do que a luta não era contra a carne. Exato, e assim, não sabe o que essa... Aí eu falei disso, eu falei assim, mas exato. A luta nossa não é contra a carne. Não sabe o que a pessoa está passando? Exatamente. E assim, é fácil você olhar e falar assim, mas ela está falando que tem prazer pelo pecado. Mas você tem um monte de pecado e tem prazer ainda e não largou. Hipócrita, sujo. E é verdade, irmãos. Eu sou sujo, você também. Se a gente for ser verdadeiro. Porque tem muita coisa que já era para a gente ter largado há dias e estamos ainda martelando. Mas o pecado da prostituição é pior do que o meu. Que às vezes é avareza, é mentira, é falar mal do irmão. E às vezes é ser egoísta, egocentrista, achar que a gente é melhor do que os outros. Não olha que o espelho está que nem um carvão mesmo. Está refletindo nada. Você entendeu? Então, sabe, assim, me dá nojo. Aí faz eu voltar no que eu olhava para quando eu tinha nojo de crente. De verdade, só que eu falo, Senhor, que o Senhor faça diferença nas nossas vidas. Porque não pode ser assim, gente. Não pode. Tem que ter algo maior. Tem que ter algo maior. Irmãos, eu tenho muitos amigos. Eu não sou, como eu falei para os irmãos, a gente tem todo o direito de reprovar a obra de qualquer pessoa. A Bíblia até nos ensina. Se a pessoa, e não é reprovar falando assim, ô lixo, eu estou reprovando sua obra. Não, não é isso. É assim, se uma pessoa me perguntar, eu quero aprender a palavra, à luz da palavra, e aí? Eu tenho um relacionamento homossexual. Vou falar, não é bíblico. Por conta disso, mas o Senhor te ama, o Senhor transforma, enfim. Não vou aplaudir. Mas ele vai congregar? Vai. Ele vai louvar? Vai. Ele vai ceiar? Fica gravado na live para você que não é crente. Vai. Vai batizar? Vai. Por que não? O que nos fez melhor do que ele? Para descer as águas, para participar da ceia?
Nada, irmãos. A hipocrisia tem que sair do meio do cristão. Agora, pastor, você concorda com a prática? Não concordo. Você me casaria? Obviamente que não. Vai pedir pastor antes. Certo? É tudo assim. Eu passo as buchas para ele. Eu respondo o que eu sei, que é mais fácil. O restante eu passo para pastor. Mas chame o mestre, né? Não, mas, por exemplo, ao invés, o negócio que o senhor falou, né? É tão particular do crente achar que tudo tem que estar em volta dele, né? Que não enxerga que se ela está falando, poxa, eu confessei, eu sou uma irmã em Cristo com você. Então, poxa, o papel nosso é, vamos levantar um clamor para a vida dessa mulher. Mesmo que foi decisão dela. Exato. Né? Porque quem trabalha é Deus. Exato. Né? É intercessão. Né? Jesus está intercedendo. Será que a gente não pega? É trazer ela para a unidade. Jesus Exato. intercede por nós. Exato. É trazer para a unidade. Sabendo que a gente erra porque quer também. Exato. Não é fazer dissensão. Estou fazendo errado. O remédio é trazer para dentro. O que as pessoas falam? Olha isso. Assim, irmãos. O remédio é trazer para o corpo. Eles fazem assim, vai para fora do corpo. Ou seja, ao invés de remédio, dá veneno. Ô, irmãos, a gente precisa mudar isso aí. Você entendeu? A gente precisa mudar. E assim, aí foi, e eu ontem conversando com o pastor Anderson, isso é simples, irmão. Mas pode uma crente virar e falar assim, eu tenho prazer de ser prostituta? Pode, irmãos, porque há uma coisa que liberta. Eu desafio os irmãos a responder para mim, o que liberta? Palavra. Se ela não recebeu palavra, irmão, vai ficar exigindo libertação dela. Mas o crer, talvez não foi necessário uma carga de palavra. Ela recebeu o evangelho anunciado, as boas novas anunciadas, ela verdadeiramente creu, depositou a esperança dela e fé no Senhor Jesus, confessou, recebeu vida. Se não tiver palavra, não tem transformação. Qual é o nosso clamor? Senhor, envia um servo para pregar o evangelho para ela, para mostrar a verdade para ela, para colocar ela saudável no corpo. No corpo, eu digo, né, funcionando mesmo, porque amor, olha, meu Deus do céu, irmãos, você ia falar amor, né? Mas amor de irmãos, né? Se ela já está pregando, sendo uma prostituta, imagina essa mulher recebendo uma carga de poder pela palavra. Porque tem muito crente que está de terno e gravata e não tem coragem de pregar. Passa longe, né? Vive no pessoal. Estou mentindo? Não. Então eu falo mesmo, irmãos. Aqui é igual o Ratinho, programa do Ratinho. Voltando ao assunto da Dani, a Alessandra comentou assim: acho que sei quem é, meu colega de trabalho. Se for ele mesmo, eu tive a oportunidade de falar sobre a salvação. Ele ficou admirado em saber que não iria para o inferno, mesmo tendo a opção sexual que ele tinha. Lógico que falei que tinha que crer em Cristo e deixar a palavra mudar as atitudes de vida que tem. Glória a Deus. Então acredito que não precisa ter esse peso, né, de Não. nossa, E glória a Deus que ela eu falou, errei, né? né? Como pessoa. Sim, claro. E assim, que o Senhor tenha levado essa alma aos cuidados dele. Que ele realmente tenha recebido pela vida da nossa irmã Alessandra a paz. Porque o evangelho que nós caminhamos, irmãos, é um evangelho de paz. Glória a Deus. Amém? Todos, alguém quer falar mais alguma coisa? Tem até 2 horas da manhã. Eu já encerrei. Mas. Eu já sei. Não. Amém. Não, é que nós, Tá vendo? hoje em Você dia, tem muitas pessoas, né, os cristãos, né, eles estão esquecendo, assim, porque se é para seguirmos, né, e parecermos cada vez com Cristo, eles estão esquecendo da misericórdia. Porque se Deus não agisse de misericórdia, Ele já tinha matado todos nós. Exato. Entendeu? Então, só que a gente quer fazer esse papel, né? Muitas pessoas querem fazer esse papel. Exatamente. Tribunal do Sinédrio na igreja. Eu falo isso porque desde que houve essa eleição no Brasil, né? Eu não podia ouvir a voz do atual presidente, né? Do Luiz. Pelo amor de Deus, nossa. Mas se eu ouvir, você não entendeu nada também. Aí só que teve um dia que eu fui abrir o Instagram e apareceu logo ele, né? Ele falou, nossa, toda vez que eu abro o Instagram aparece primeiro quem, né? Uma fala dele, né? Mas aí teve um dia que eu abri e no momento em que eu pensei em desejar algo ruim para ele, mas me veio à mente assim, seja misericordioso.
Porque a gente precisa interceder por Sim. todas essas pessoas, Exatamente. porque a gente sabe, né, Exatamente. que vai ter um preço a ser pago ali pelas consequências das ações, né, de todos nós, né? Mas aí, no momento, aí eu já mudei o meu pensamento e até a minha fala também. Toda vez que eu vejo ele fazendo algo errado, eu falo assim, eu tenho misericórdia desse homem. Se o ladrão da cruz teve... Ele alcançou o perdão. E ele acaba sendo um representante, né? Tipo, é o princípio da unidade. Se a gente jogar contra, a gente está trazendo mal para nós mesmos. Então, assim, tá ruim, que fique ruim, mas que a gente faça o melhor daquilo que é ruim. Né? Exatamente. Ó, eu vou até ler aqui, irmãos, o comentário do irmão do grupo lá. Os irmãos veem que não é mentira, eu printei. Porque olha a mente das pessoas. Perder tempo, perdeu o foco. Daqui ele comentou em cima do comentário. Porque o irmão compartilhou apoiando essa mulher. Porque a primeira fala do irmão foi assim, ó: que convicção de fé, mais uma liberta da religiosidade. O que esse irmão que está compartilhando está enxergando? A fé dela. Mas olha, ou seja, saiu da religiosidade. Porque tem muito crente que está pisando no sangue de Jesus, querendo merecer a salvação, e ela que está na prática da prostituição já entendeu. Só que o outro respondeu em cima do que ele colocou. E aí ele colocou, né? Saiu do meio dos religiosos que oprimia ela. E aí eu não consigo ver mais o coisa que eu cortei o print. Mas aí que eu foquei na resposta. A réplica dessa pessoa. Daqui uns dias vai ficar normal. Não, tão normal esse tipo de situação, que aqueles que pensam e defendem o que ela faz, segundo os princípios, serão... Não, desculpa. Aqueles que pensam e defendem o oposto, né, tipo, defende isso é errado, segundo os princípios, serão tidos como antiquados, antissocial, desatualizados, etc. Só a graça de Deus para nos preservar. O que ele quis dizer? Simples. Daqui a pouco isso vai ficar tão normal que a gente que caminha sob princípio vai ser os desatualizados, os fora. Então, assim, é prova que ele não está vivendo o evangelho, porque nós já somos. Que evangelho que ele está vivendo, que ele é o incluso? Eu gostaria de conhecer uma pessoa dessa e falar, qual é o evangelho que você está vivendo? Só se for o de pregação de massageia ego, amado. Porque se você pregar a palavra, você vai ser odiado. Jesus foi, por que você vai ser amado? Ah, irmãos, dá até ira ver uma porcaria dessa escrita. Aí o outro colocou assim, ó: mas no caso dela gostar de fazer isso, é não ter coragem de trabalhar e falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara é ele perder tempo no grupo e ficar julgando a irmã. Podia estar lendo a Bíblia para aprender um pouco mais sobre graça e fé. Eu falo mesmo, quer ser meu inimigo, aí é problema dele. Mas eu falo mesmo. Por amor às pessoas. Porque assim, a gente tem que parar de ser hipócrita. De verdade, eu amo todos, amo até a vida desse irmão. Mas tem que se alimentar um pouco mais, porque não é cristão, amado. Não está julgando os outros. Então vai aprender um pouco, vai ler Bíblia, amado. Vai ler Bíblia e ver que Jesus não te chamou para perder tempo e ser juiz. O Senhor te chamou para fazer discípulo e pregar a palavra. Espelhando o que você é, o que Ele é para a vida das outras pessoas. Não, eu acho, eu não concordo. Irmão, vai viver a vida sem concordar, ué. Jesus te chamou para ser sócio dele no reino. Chamou para dar a parte da herança. Mas o governo, o poder é dele. A graça é dele, ué. Cara, me indigna essas coisas. Porque são pessoas que se levantam para julgar outras pessoas e se acham super crentes. Sabe, irmãos? E isso vai se propagando como um câncer nesse mundo. Um câncer. E aí, por isso que ele está vivendo longe de Deus. Por isso que os irmãos põem poder interno, em gravata, em padre exorcista. Por quê? Porque está esquecendo que isso aqui, ó, irmãos, nós começamos lendo. O Senhor Jesus falando assim, ó: dá glória para eles, a palavra da justificação. A palavra, irmãos. Faltou. Um estudo desse, as pessoas fogem. Fica com medo. E fala assim, esse pastor é louco.
Eu sou louco, irmãos. Eu falo muito mesmo. Depois eu vou confessar um monte de coisa que eu falei aqui. Não tem problema. Se quiser se apegar. Mas eu tenho que colocar pra fora, irmão. Eu já falei pros irmãos, é um estudo. Isso aí eu falo pros irmãos mesmo. E eu trato todos esses que eu citei. Eu amo e eu oro pela sua vida como eu continuo orando pela minha. Eu só estou jogando a minha indignação porque eu tenho direito, eu tenho livre-arbítrio de falar o que eu quero. E eu aprendi que colocar pra fora é pior do que ficar fazendo uma bomba relógio dentro de mim. Então eu coloco mesmo. Porque muita gente não fala, mas depois vai falar pelas costas. Eu já falo olhando já, irmãos. Já era assim quando eu era do mundo, vou ser diferente quando estou no corpo de Cristo. Amém? E é isso aí, acabou o estudo. E quem quiser falar, vai falar outra vez. Aí é problema de cada um, tá bom? Não, tô brincando, pode falar. Então, por exemplo, se for usar uma parte de juiz, usa a que Cristo usou, nem eu te condeno. Exatamente, nem eu te condeno. Absolve. Quem tem, atira, então. Aí você vê que velho e novo picou a mula, né, irmãos? Quando o Senhor fala assim, atira a pedra, você não tem pecado? Os velhão de casa falou, não dá pra mim, vou vazar. E aí os caras querem se levantar e bater no peito e achar que é o pavão das escrituras. Para, irmãos. Perder tempo, ficaram o grupo inteiro. Eu falei, meu Deus do céu. Eu assisti pra mim estar por dentro do assunto, pra mim poder compartilhar. Mas assim, irmãos, ou perca de tempo. O cara vai estudar, irmão, vai estudar. Eu querendo tempo, a loja pegando fogo pra me abrir a palavra, estudar. Eu não estudei nada pra passar isso aqui pros irmãos. Até falei, pergunta pra Fá. Falei, amor, eu preciso estudar, porque qual foi a nossa última imersão? Tem quase um mês. E eu estou estudando Pedra Preciosa, eu não domino ainda. Eu falei, e hoje eu vim pela misericórdia de Deus. Eu falei, Espírito Santo, vai ter que ser você de novo. Porque eu não tenho nada. Está anotado, mas eu não lembro de nada. De verdade, irmãos, é bom. Se o senhor não gosta de recapitular, pai, a gente estuda, mas a gente sempre gosta de dar uma lida. E eu estou um mês sem ler Pedra Preciosa. Eu falei, o que vai sair hoje? Saiu essa salada, irmão. Come, põe sal e come esse negócio. Bom, já era. Amém?